Na reunião de colegas, você perdeu no jogo da verdade desafio e teve que ligar para a pessoa de quem mais se arrepende na vida. Eu ouvi uma voz masculina magnética do outro lado da linha. Ele perguntou: se eu me divorciar agora, você me daria um lar? O tom do homem era firme. Sim. Assim que a palavra saiu, o silêncio tomou conta do local. Todos pensaram que eu ficaria furiosa e derrubaria a mesa, mas, inesperadamente, apenas tirei o anel do dedo anelar calmamente. Mas ainda não nos registramos para casar, não é tarde demais. Então vamos terminar. Vou dar espaço para ele. Depois de dizer isso, antes que ele pudesse falar, eu já havia me virado para sair. No meio do caminho, disquei para um número em Jinbei. Pai, mãe, concordo em voltar para casa e me casar. Meu tom era firme e calmo. Ótimo, Yanzi, finalmente entendeu. Você é a única herdeira do Grupo Pei. Se você não tivesse insistido em ganhar experiência lá fora por mais alguns anos, já deveria ter se casado e assumido os negócios da família. Seu pai e eu já escolhemos um pretendente. Estamos apenas esperando você concordar. Ouvindo o tom de alívio do casal, senti um pouco de culpa. Meu tom suavizou-se involuntariamente um pouco. Farei tudo o que vocês mandarem. Bom. Que tal marcarmos o casamento para 19 de janeiro? Quando você volta? Quer conhecer seu futuro cônjuge antes? Posso marcar um encontro para vocês em breve. A mãe de Pei continuava falando sem parar, parecendo ansiosa, o que me dava dor de cabeça novamente. Quem ele é? Eu não me importo nem um pouco. Eu também não tenho interesse, então interrompi minha mãe. Quero voltar para a família Pei mais cedo para ajudá-los. O casamento é apenas algo que acontece naturalmente, não precisamos nos encontrar. Apenas organizem o casamento. Voltarei um dia antes do casamento. Assim que as palavras saíram, a porta do quarto foi aberta por alguém de fora. Ouvindo o barulho, virei a cabeça inconscientemente e vi Amenjiao entrando com as sobrancelhas franzidas. Casamento? Que casamento? Diante de seu rosto cheio de dúvidas, é claro que desliguei o telefone. Inventei uma desculpa qualquer, uma amiga vai se casar e quer que eu seja sua madrinha. Ouvindo isso, a expressão no rosto de Amenjiao suavizou-se e ela não perguntou mais nada. Ela colocou o telefone na mesa e entrou no banheiro. Um momento depois, o som da água começou a trovejar. O telefone na mesa também começou a tocar. Ouvindo o toque incessante, hesitei por um momento. Abri o celular dela. Assim que abri, uma mensagem apareceu na tela. Uma mensagem marcada como Jinmian. Você ainda se lembra do que disse naquele ano? Você não está realmente pensando em se casar com Pei Yanzi, está? Essa frase fez meu coração apertar e minhas mãos paralisarem por um momento. Deslizei suavemente para cima. Então, a mensagem que Amenjiao enviou 10 minutos antes. A mensagem que Amenjiao enviou 10 minutos antes apareceu nos meus olhos. Jingmian. Em 33 dias, será seu aniversário de 28 anos. Você se lembra do que me prometeu naquela época? Coloquei o celular de volta no lugar, sentei no sofá e muitas lembranças me vieram à mente. Quando eu tinha 18 anos, minha tia voltou para o país para se casar e eu voltei com ela para entrar na universidade e para aproveitar melhor a vida universitária e por segurança, nunca contei a ninguém sobre minha identidade. Na festa de boas-vindas do meu último ano, para ajudar meu colega de quarto, subi temporariamente ao palco para acompanhar uma música. Ao final da música, peguei meu instrumento e desci do palco. Quando abaixei a cabeça, vi Amenjiao. Ele estava vestindo um vestido de noiva branco, segurando um buquê de flores, esperando na porta. Ele olhou para mim com olhos brilhantes e sorriu e me perguntou se ele poderia adicionar um contato. Pensei por um momento. Concordei ali mesmo. Depois disso, duas pessoas se contatariam todos os dias e ocasionalmente se encontrariam em vários lugares. No terceiro mês de conhecimento, Amenjiao tomou a iniciativa de ir para Bai. Amor à primeira vista. Não tenho motivos para não concordar. As duas pessoas ficaram juntas assim. Dos 21 aos 28 anos, durante 7 anos, minha família começou a me instar a voltar para um casamento arranjado. Depois de muitas rejeições, também testei seus pensamentos várias vezes, mas sempre que falávamos sobre a palavra casamento, Amenjiao interrompeu o assunto como se estivesse evitando uma cobra ou um escorpião e nunca mencionou isso. No começo, pensei que ele ainda não queria entrar no casamento. Mas quanto mais vezes, mais percebi que algo estava errado. Até que a meio mês, uma vez, depois de uma festa, conversando, ouvi a verdade. Acontece que a pessoa no coração de Amenjiao sempre foi seu amigo de infância, Song Jingnian.
Song Jingnian sempre o tratou como um amigo, e a razão pela qual ele tomou a iniciativa de entrar em contato consigo mesmo foi apenas por causa daquela primeira noite. Song Jingnian estava com outra pessoa, e a maneira como ele estava tocando piano no palco tinha algumas das sombras das pessoas que ele admirava. Para consolar a decepção em seu coração e para apostar com Song Jingnian, ele me escolheu. Nos anos seguintes, Song Jingnian teve dezenas de relacionamentos intermitentes. Sempre que ele ouvia notícias de sua separação, An Menjiao teve a ideia de ir procurá-lo, mas antes que pudesse falar, Song Jingnian encontrou um novo alvo. A tristeza em seu coração se intensificou. Assim, depois de dar voltas e mais voltas, 7 anos se passaram. Ainda não terminamos. An Menjiao nunca desistiu de esperar que Song Jingnian mudasse de ideia. Esperando as palavras de brincadeira que Song Jingnian fez quando era jovem. Menjiao, espere por mim quando eu tiver 28 anos. Se ainda não nos casarmos, que tal tentarmos ficar juntos? Então ele perguntava a ela uma vez por ano. E este ano ele finalmente esperou. Song Jingnian faz 28 anos, folheando o bate-papo em seu telefone. Eu sorri. 33 dias depois é o 28º aniversário de Song Jingnian. É também o dia que escolhi para terminar e voltar para casa para me casar, vendo-o entrar no escritório. Também me levantei, apaguei as luzes, voltei para a cama, não sei quanto tempo se passou. No quarto escuro, houve um leve som de passos, o telefone brilhando fracamente. Foi colocado na mesa de cabeceira, uma pessoa deitada atrás. Então houve um longo silêncio, até que um som de respiração simples e rítmica veio ao meu lado. Abri meus olhos. Levantei a mão e peguei o telefone dele. Em seguida, abri a interface de bate-papo original. Apenas 4 palavras a mais, nunca esquecer. Uma frase muito simples. Mas eu posso imaginar como An Menjiao estava quando digitou essas palavras. Provavelmente mordendo levemente o lábio, seus olhos fixos na tela, digitando seriamente uma série de palavras. Então apagando, ponderando cuidadosamente as palavras, com medo de seus sentimentos sendo facilmente percebido, e com medo de que seus sentimentos não pudessem ser percebidos. Essa atitude cuidadosa e cautelosa só aparece quando ela está enfrentando Song Jingnian. Pensando nisso, um sorriso amargo apareceu no canto da minha boca. Afinal, pensando no acordo dos 28 anos, esperando que Song Jingnian concordasse em se casar com ela, a noite toda. Eu fechei meus olhos e não consegui dormir. Depois que amanheceu, houve um som farfalhante ao meu lado. Abri meus olhos naturalmente. Saia do trabalho mais cedo hoje. An Menjiao estava esfregando produtos para a pele nas mãos. Olhou para mim com uma expressão perplexa. Aconteceu alguma coisa? Depois de um longo silêncio, eu falei lentamente. Hoje é seu aniversário. Você esqueceu? O corpo de An Menjiao enrijeceu. Então ela assentiu. Durante a maior parte do mês, An Menjiao estava sempre pensando sobre o acordo dos 28 anos com Song Jingnian. Ela não conseguia se importar com mais nada. Agora ela até esqueceu seu próprio aniversário, pensando novamente nesses 2 meses. Eu estava me preparando arduamente para uma surpresa, mas desperdicei meus esforços. Meu coração ficou com um toque de zombaria. O banquete já estava todo preparado, todos concordaram em vir, não pode ser cancelado. Este banquete de aniversário foi planejado há 3 meses, naquela época. Eu ainda não sabia que havia outra pessoa no coração dele. Se eu soubesse antes, eu não teria feito isso. Depois de ouvir minha explicação, por um bom tempo, An Menjiao não disse mais nada, pegou o celular e saiu do quarto. Antes de se virar, eu a vi franzir a testa levemente. Depois de chegar à empresa, fui primeiro ao escritório do supervisor. Pedi demissão. Quando saí, olhando para meu pedido de demissão em minhas mãos, o escritório todo explodiu. Yanzi, você vai embora? Por que você pediu demissão tão repentinamente? Já encontrou outro emprego? Tão decisiva. Será que você vai voltar para herdar 10.000 fábricas? Ouvindo a preocupação de todos, eu coloquei as coisas na minha mão e sorri levemente. Vou voltar para me casar. Os colegas assentiram de repente. Mas Qingao, que sempre foi boa amiga minha, aproximou-se e perguntou algumas coisas. Yanzi, sua namorada finalmente concordou em se casar? Por que ela de repente se iluminou? Eu também não me importei em explicar mais. Aproveitei para mudar de assunto. Obrigado a todos pelos cuidados nestes anos. Mais tarde, convidarei todos para jantar. Depois do trabalho, comi com 4 ou 5 colegas por 2 horas. Quando cheguei ao hotel,
Já eram 8 horas. Eu andei apressadamente até a porta do camarote. Estava prestes a abrir a porta. A conversa que veio de dentro me fez parar. Está tão frio lá fora. Quem Mengial foi buscar? Quem mais? Song Jingnian? Eu ouvi de perto agora há pouco. Song Jingnian disse que voltaria hoje. Ele foi buscá-lo ansiosamente. Sério? Então Mengial não está feliz? Hoje é seu aniversário de 28 anos. Em pouco mais de um mês, Song Jingnian também terá 28 anos. Ele está voltando agora. Não será para cumprir a promessa? Ouvi dizer que Song Jingnian está solteiro de novo. Desta vez, ele provavelmente está falando sério. Nossa, ele realmente voltou. Mas se eles realmente ficarem juntos, o que acontecerá com Pei Yanzi? Nós estamos juntos há tanto tempo, 7 anos. Ele nem sabe quem é Song Jingnian e ainda ama Mengial desesperadamente. Não há nada que possa ser feito. Quem mandou Mengial se apaixonar por Song Jingnian? Se Song Jingnian cumprir a promessa da viagem, Pei Yanzi será dispensada com certeza. Só posso culpá-lo por sua má sorte. Felizmente, ele não tem histórico, então será fácil se separar. Embora eu tenha sido impecável com vocês e com Mengial ao longo dos anos, somos amigas de Mengial. Definitivamente ficaremos do lado de Mengial. Quando realmente se separarem, não vamos dificultar as coisas para Mengial. Ajude-a a dar um carro e algo do tipo como taxa de separação. Eu ouvi em silêncio por um bom tempo, sem fazer nada, talvez já estivesse pronta para partir. Eu não estou tão triste como há 2 semanas, mas acho engraçado que a Mengial queira terminar comigo. E pedir para uma amiga vir resolver as coisas. Que tipo de relacionamento eu tive nesses 7 anos? É uma pena que desta vez eu tenha partido primeiro. Eu estava do lado de fora da porta. Nesse momento, alguns garçons empurraram bebidas, e eu rapidamente recuei alguns passos. No momento em que a porta se abriu, a discussão lá dentro parou abruptamente. Agi como se nada tivesse acontecido e entrei com um sorriso. Cumprimentei a todos e conversei por um tempo. A Mengial trouxe um homem estranho. E entrou novamente, vendo aquela figura que era 3 ou 4 pontos semelhante a ela. Eu servi calmamente 2 taças. A Mengial levou a pessoa e deu uma volta na sala. Finalmente, ela veio até mim e apresentou. Este é um amigo meu desde a infância. Song Jingnian. Ouvindo sua apresentação, Song Jingnian estendeu a mão generosamente, vendo seu gesto amigável. Eu estendi a mão. No momento em que as 2 mãos se apertaram, a Mengial hesitou por um momento. E então continuou. Esta é minha amiga comum, Pei Yanzi. Ao dizer isso, a Mengial já estava preparada para que eu ficasse com raiva. Mas o desenvolvimento da situação excedeu suas expectativas. Eu não tive nenhuma reação. Apenas levantei a cabeça e olhei profundamente para ela, então retirei minha mão. Dei 2 passos para trás, mantendo distância entre os dois, com um leve sorriso nos lábios, extremamente apropriado. Olá, Sr. Song. Eu sou uma amiga comum de Mengial. Depois de nos apresentarmos um ao outro, a sala ficou animada novamente. Song Jingnian era extrovertido e podia conversar com qualquer um. Segurando um copo de vinho, ele entrou, cercado por um grupo de pessoas bebendo e jogando. Brincando até altas horas, ele segurava uvas e queria que o alimentassem com pedaços de melão. A Mengial não pensou 2 vezes e enfiou um pedaço com sabor de vinho com seu próprio garfo. Song Jingnian também não pensou muito, virou a cabeça e comeu alguns bocados, depois pegou seu copo novamente. Bebi meio copo de vinho tinto, sentada a alguns metros de distância, olhando para Mengial. Segurando aquele copo com firmeza, bebendo vinho sem parar, e o lugar onde ele bebia cada vez. Era exatamente onde a boca de Song Jingnian havia tocado antes, bebendo até o fim. Ele já estava um pouco embriagado, mas o processo clássico de aniversário não podia faltar. Todos cantaram parabéns enquanto faziam-se levantar para apagar as velas e fazer um pedido. A sala barulhenta ficou silenciosa instantaneamente. Eu me levantei e trouxe pessoalmente o bolo, coloquei as velas, olhando para o número 28 nas velas. A Mengial esfregou as têmporas, como se quisesse dissipar a embriaguez. Seus olhos, já um pouco dispersos, varreu a sala e então levantou um dedo. Aniversário deste ano. Eu não quero fazer um pedido, vou trocar por uma pergunta. Falando e falando. Ele só pensa em Song Jingnian, e aquele olhar não muito sóbrio, mas incrivelmente ardente, também caiu diretamente sobre ele. Jingnian, você também vai fazer 28 anos em breve. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma namorada agora? Assim que essa frase saiu,
Todos os espectadores começaram a se entreolhar, diante de todos os lados. Olhares curiosos, Song Jingni hesitou um pouco e respondeu a ele. Não agora. Após uma breve citação, Amenjiao soluçou surpresa. A sala explodiu instantaneamente. Várias melhores amigas bêbadas se levantaram e empurraram Amenjiao, que estava bêbada. Mais uma vez colocado para dançar. Olhando para a cena caótica à minha frente, sentei-me ereta e imóvel, desempenhando um papel calmo e indiferente de uma amiga comum que está sendo enganada e não sabe de nada. A festa de aniversário finalmente terminou depois de muita agitação até de manhã, quando todos foram embora. Eu ajudei a Menjiao a entrar no carro. Ela estava imersa na alegria anterior e caiu em meus braços. Disse muitas coisas sinceras. Jingnian, não vá. Por favor, fique ao meu lado. Porque todos os outros podem, menos eu? Jingnian, você sabe o quanto eu gosto de você? Esperei por você por muitos, muitos anos. Estou esperando por você todos os dias, Jingnian. O motorista ouviu tudo no caminho. E riu secretamente o tempo todo. Quando ela saiu do carro à meia-noite, ela me viu segurando uma mulher bêbada. E não se esqueceu de brincar. Jingnian, sua namorada te ama muito. Eu sorri levemente para o motorista. Ela ama muito Jingnian. Mas eu não sou Jingnian. Depois de uma noite de bebedeira, Amenjiao lembrou-se do que aconteceu na noite passada. Ela me agarrou e começou a explicar. Yanzi, ontem, assim que cheguei ao clube, fui forçada a beber muito álcool. Eu provavelmente disse muitas coisas sem sentido. São apenas promessas bêbadas. Não leve a sério. Eu não esperava que ela se lembrasse do que aconteceu na noite passada, nem esperava que ela inventasse uma desculpa tão esfarrapada. Mas eu ainda cooperei com sua atuação com calma e racionalidade e balancei a cabeça levemente. Está tudo bem. Eu sei. Eu não sei porquê, olhando para meu rosto calmo e sem emoção. E lembrando minha reação quando apresentei Song Jingnian a ela ontem, Amenjiao inexplicavelmente sentiu um pouco de pânico. Depois de pensar sobre isso, ela sempre sentiu que algo estava errado e mudou de assunto rapidamente. Ontem, eu estava muito ocupada bebendo com todos e te esqueci. Yanzi, você está com raiva? Que tal sairmos depois do trabalho hoje? Não estou com raiva. Tenho algo para fazer à tarde. Não vou. Vendo minha recusa direta, Amenjiao tornou-se ainda mais insistente em me compensar. Eu não consegui vencer. Então eu tive que concordar. Quando chegou a noite, eu troquei de roupa e estava prestes a sair. A mensagem de um colega chegou de repente. Yanzi, você não contou para sua namorada sobre sua demissão. Ela acabou de vir te procurar. Ela parece estar muito zangada agora. Antes que eu pudesse terminar de ler a mensagem, o telefone de Amenjiao tocou. Olhando para a imagem saltando na tela, um traço de solenidade brilhou em meus olhos. Depois de hesitar por um momento, ainda apertei o botão de atendimento. A voz furiosa de Amenjiao veio do telefone. Seus colegas me disseram que você está se demitindo e vai se casar. Eu ainda estou pensando em que desculpa usar para explicar. Amenjiao continuou repreendendo friamente. Eu te disse, eu não tenho planos de me casar ainda. Então era isso. Ela pensava que eu estava forçando o casamento. Não é à toa que ficou tão irritada. Só agora percebi. Pacientemente expliquei algumas coisas. As brincadeiras que fiz com meus colegas, eles podem ter levado a sério. Pedi demissão porque tenho estado um pouco cansado ultimamente e queria descansar. Ouvindo isso, e a voz do outro lado finalmente voltou ao normal. Não faça mais esse tipo de piada. Abaixei a voz. Então ouvi a Amenjiao perguntando onde eu estava, se ela deveria ir até lá. Eu estava prestes a dizer o endereço. De repente, ouvi uma risada extremamente sutil, muito parecida com a de Song Jingnian. Aquela frase ficou pairando na minha boca por um momento. Transformou-se em não precisa. O telefone foi desligado rapidamente, olhando para a tela escurecendo gradualmente. Um sorriso de zombaria apareceu no canto da minha boca. Se ela realmente quisesse vir me encontrar, por que desligaria o telefone tão rápido? Apenas perguntando por educação. Como pude levar isso a sério? Comprei um carro. Cheguei ao restaurante combinado. Depois que o garçom ouviu o nome, ele me levou diretamente ao restaurante no último andar. Ao abrir a porta do camarote, uma mesa cheia de pratos, mas ninguém à vista. Na verdade, não é bem uma mentira. Afinal, para ele, desde que esteja acompanhando a pessoa que ama, qualquer pequena coisa é considerada importante. Eu também não me preocupei muito. Entrei direto no camarote. O garçom, como esperado, abriu os talheres para mim, apresentando os pratos um por um.
Olhando para a mesa cheia de frutos do mar, apertei ligeiramente os olhos. Naqueles anos na Europa, eu não gostava de comida ocidental e comia frutos do mar com frequência. Já estava um pouco farta. Voltando para casa, ainda não me adaptei muito. Se eu costumava jantar com ele, vendo esses pratos, eu provavelmente o agradaria. Mas agora eu não quero mais me sacrificar. Acenei com a mão, pedindo ao garçom para retirar tudo. O garçom hesitou um pouco. Ainda assim, disse a verdade. Senhor Pei, a senhora Men já pagou por esta mesa. O preço é muito caro. Tem certeza de que não precisa? Se retirar tudo, a loja não reembolsará. Ergui as sobrancelhas, peguei um cartão da bolsa e entreguei. Eu sei. Retire tudo primeiro. Os novos pratos que pedir, passe este cartão. Não se preocupe, eu posso pagar. Até terminar de comer. A Mengial ainda não apareceu. Eu também não me importei em esperá-la. Paguei a conta e voltei para casa. Assim que cheguei na metade do caminho, algumas mensagens foram enviadas. Yanzi, você pode ficar fora esta noite? Jingnian voltou repentinamente para casa e a casa antiga não foi limpa a tempo. Não dá para morar, muitas luzes também estão quebradas, ele vai se sentir um pouco desconfortável. Não pode ficar sem cuidados. Eu quero que ele fique aqui por uma noite. Posso? De um lado, tenho que cuidar de Song Jingnian, e do outro, tenho medo que ele descubra nosso relacionamento. É tão interessante. Desta vez, não estou com vontade de cooperar com ele na atuação e pergunto diretamente a ele. Ele não é seu amigo? Por que você tem que esconder nosso relacionamento? Até quando você quer esconder? Demorou muito para receber uma resposta depois que a mensagem foi enviada. A Mengial não deu nenhuma explicação. Só respondeu uma data, 18 de janeiro. Se fosse antes. Claro que eu não saberia por que ele marcou esse dia, mas agora está claro que o dia 18 é o aniversário de Song Jingnian. Se Song Jingnian cumprir sua promessa e ficar com ele naquele dia, ele provavelmente não hesitará. E terminar comigo. Se Song Jingnian não concordar com ele naquele dia, então ele vai tentar. E me propor casamento, perguntando a verdade com um tom tentativo. Se for rejeitado, ainda tenho eu, o namorado legítimo, para me apoiar, e posso dizer que é uma piada. Seja para avançar ou recuar, ele tem uma solução perfeita. Eu até o admiro um pouco. É uma pena que eu não queira mais ser o step emocional dele. Não respondi mais e desliguei o celular diretamente. Então reservei o endereço de um hotel e bebi um pouco de vinho antes de dormir. Acordei à tarde. Eu queria ver as horas, mas quando liguei, apareceram dezenas de mensagens novas, a maioria delas enviadas por Amengial. E uma pequena parte era de suas amigas íntimas. Yanzi, onde você está? Por que você não atende o telefone nem responde às mensagens? Não faça birra para assustar as pessoas. Mengial procurou você a noite inteira como uma louca. Olhando para todas essas mensagens cheias de acusações, eu dei um sorriso frio. Desligar o telefone e dormir é assustar as pessoas? Além disso, quem entre eles não sabe que Song Jingnian é a pessoa que Amengial guarda no coração? Ele se importaria com a minha vida ou morte? Enquanto eu estava pensando, o telefone de Amengial ligou, e o tom não era muito bom. Yanzi, Jingnian só está vindo para ficar uma noite. Você precisa ficar tão brava? Mesmo que você não esteja feliz. Você não deveria expressar sua insatisfação dessa forma. Eu também estava com preguiça de explicar mais, então dei uma desculpa. Não estou insatisfeita. O celular ficou sem bateria e desligou sozinho. Se fosse antes. Amengial provavelmente acreditou no que eu disse, mas hoje não sei por que ele de repente perguntou desconfiado. Então, por que eu sempre conseguia entrar em contato antes, mas ontem à noite estava desligado? Ao ouvir sua pergunta, fiquei atordoada e de repente me lembrei de muitas coisas do passado. Certa noite, alguns anos atrás, Amengial de repente teve dor de estômago e ligou para minha secretária por engano. Depois de ouvir sobre isso, levantei-me imediatamente e enviei-lhe remédios. No ano passado, ele viajou para o exterior a negócios com uma diferença de horário de 7 ou 8 horas. Amengial não conseguia se lembrar da minha hora local e me ligou às 3 ou 4 da manhã para pedir um documento. Aguentei o sono e liguei a câmera de segurança para ajudá-lo a encontrá-lo. 3 meses atrás, fiz uma cirurgia de apendicite e ainda não tinha entrado na enfermaria logo após sair da mesa de cirurgia. Quando sua mensagem foi enviada, ainda pedi à enfermeira que respondesse em meu nome, encarando a dor. São todas provas do meu amor extremo por ele, mas é uma pena que, não importa o quanto eu pague, ele não consegue ver. Pensando nisso,
Meu tom carregava um pouco de ironia incontrolavelmente. Só com medo de que eu não estivesse lá quando você precisasse de mim. Você não deveria precisar de mim ontem. Ao ouvir meu tom obscuro, o coração de Amengial estremeceu ligeiramente. Estamos juntos há 7 anos. Eu o segui em tudo e o ouvi muito. Os dois nunca brigaram ou ficaram vermelhos. Ele não queria explicar muitas coisas e eu nunca o forcei a perguntar, mesmo que às vezes eu ficasse um pouco chateada. Ele me acalmava um pouco e eu ficava bem. Do dia a dia as refeições e encontros. Eu o cuidava em todos os lugares, colocando a mão no coração e perguntando a si mesmo. Amengial teve que admitir. Eu era um namorado quase perfeito. Pensando em como eu era bom para ele no passado, seu tom não pôde deixar de suavizar um pouco. Eu sei que estava muito preocupado com você agora, então falei tão severamente. Desculpe, Yanzi. Onde você está agora? Eu vou encontrar você. Eu não queria vê-lo neste momento, então apenas disse que não era necessário e peguei um táxi para voltar. Assim que cheguei em casa, a babá disse a ele que Amengial tinha acabado de sair. Sem adivinhar, eu sabia que provavelmente Song Jingyin o havia chamado novamente, sentindo o cheiro do perfume masculino restante no ar. Eu não perguntei para onde ele estava indo, apenas instruí a babá a abrir a janela para ventilar. Nas 2 semanas seguintes, eu não via Amengial novamente. Eu parecia ter esquecido que ele era minha namorada. Sem uma ligação, sem uma mensagem, através do círculo de amigos de Song Jingyan. Eu sei claramente onde ele está, mas não quero questioná-lo sobre seu paradeiro, nem quero investigar o que ele está pensando. Para mim, cada dia que passa aqui em casa é apenas uma contagem regressiva. Não estou com vontade de gastar mais tempo e esforço com alguém que está destinado a partir. Na véspera de Ano Novo. Nevou. Eu estava de bom humor e assisti filmes na frente da janela panorâmica a noite toda. Amengial entrou correndo, jogou um monte de sacolas no sofá e começou a desembrulhá-las uma por uma na minha frente. Comprei estes 2 cachecóis agora. Está nevando tanto lá fora. Yanzi, você está com frio? Yanzi, este é o presente que comprei há alguns dias, um presente de ano novo para você. Você gosta? Enquanto falava, ele pegou os presentes e começou a colocar tudo em mim. Eu senti calor, tirei o cachecol e joguei fora, e ele começou a me pedir desculpas novamente. Desculpe, estive muito ocupado esses dias e não tive tempo para voltar para te ver. Você está bravo comigo de novo? E da última vez, eu não deveria ter te deixado esperando. Yanzi, você me perdoa, ok? Vamos ficar bem no futuro. Enquanto dizia isso, Amengial até se aproximou para me beijar. Não suportei o cheiro de álcool dele e não sabia o que estava acontecendo com ele. Depois de muito esforço para acalmá-lo e mandá-lo para o quarto, esperei que ele dormisse e arrumei as sacolas espalhadas pela sala de estar. Então peguei meu celular. Havia uma mensagem após a outra de casais mostrando seu amor no círculo de amigos. O que mais me atraiu foi Song Jingyan quem enviou. Ele postou 9 fotos no estilo Gilgonge. Todas as 9 fotos eram com uma garota. Em uma foto juntos na neve, com uma legenda interessante, no primeiro dia de neve. Encontre um novo amor certo. Ao ver isso, um traço de ironia brilhou em meus olhos. Levantei a mão, tirei o relógio do pulso e joguei na mesa. Nos dias seguintes, Amengial mudou como uma pessoa, não foi a lugar nenhum e ficou em casa o tempo todo. Disse que ficaria comigo. Se eu me sentisse um pouco desconfortável, ele ficaria obedientemente ao meu lado e me massagearia. Quando dei uma olhada extra em um anúncio de viagem, ele começou a planejar me levar para viajar depois do ano novo. Talvez por ter se machucado, ele foi mais atencioso comigo desta vez do que antes, mas não serei mais tocado por ele. Eu o observo silenciosamente, interpretando o papel de uma namorada qualificada, observando-o se ocupar por causa de algumas palavras minhas. Correndo de um lado para o outro, sem sentir um pouco de culpa no meu coração durante o último período de tempo. Que ele pague tudo isso como uma dívida do passado. Pensando assim, eu não terei nenhum fardo psicológico. Depois que a neve parou, as imagens dos ternos que minha mãe enviou, perguntando qual eu gostava, eu peguei meu celular e fui ampliando cada um deles. Olhando para os detalhes nas roupas, talvez eu estivesse muito concentrada quando o Amengial silenciosamente se aproximou de mim. Eu não percebi nada até que ele pegou meu celular. Só então eu virei a cabeça. E vi a expressão escura em seu rosto. Roupa de noivo? Por que eu estou olhando para a roupa de noivo? Eu não pisquei nem uma vez e comecei a mentir. Não te contei da última vez? Um amigo vai se casar em breve. Ele teve um problema com a roupa de casamento e está escolhendo uma nova.
Ele pediu minha ajuda para aconselhar. Vendo que minha expressão não era diferente, Amengial gradualmente dissipou suas dúvidas. Ele me devolveu o celular e perguntou: qual dia é o casamento? Eu te acompanho. Olhando para sua expressão séria. Qual dia é o casamento? Eu te acompanho. Olhando para sua expressão séria. Um olhar muito sutil apareceu no meu rosto. 19 de janeiro. Você realmente vai? Ouvindo a data, Amengial ficou um pouco atordoada. Eu o observei fixamente, esperando pacientemente por sua resposta. Ficou em silêncio por um longo tempo. Só então ele esboçou um sorriso relutante para me responder. Vamos ver quando chegar a hora. Talvez depois. Nos dias seguintes, comecei a me preparar para partir. Desde aquela pergunta, Amengial caiu novamente em um estado de perda. Ela estava sonhando o tempo todo. Cheia de preocupações. Com o pretexto do casamento, eu não a evitei. Comecei a arrumar minhas malas na frente dela. Já se passaram 6 anos desde que me mudei para este apartamento à beira do rio depois de me formar. Minhas coisas encheram o quarto. Eu só escolhi as coisas que comprei e coloquei na mala. Eu não trouxe nada além disso. De qualquer forma, quando eu voltar para Jinbei, esse será o meu território. Se faltar alguma coisa, eu posso comprar de novo. Deixe essas coisas aqui. Ocasionalmente, Amengial se recuperava e folheava minha mala. Depois de ver as coisas lá dentro, ele nunca perguntou muito. Eu sei que ele está ansioso agora. Song Jingmin andando a ele o convite para a festa de aniversário. Ele não consegue me notar. Escondi muitos pertences pessoais, apenas aqueles itens de casal que eu costumava valorizar. Se ele visse, nunca suspeitaria que eu nunca mais voltaria. Afinal, aos olhos dele, meu amor por ele era tanto que eu seria capaz de dar a vida por ele. Como ele suspeitaria que eu realmente estava partindo? Adotando uma atitude de desapego. Arrumar foi surpreendentemente fácil. 18 de janeiro, o tempo estava nublado. Parecia que ia chover. Amengial acordou cedo e estava sentada no sofá, olhando fixamente para o celular. Eu acordei um pouco mais tarde e estava sentada à mesa tomando o café da manhã. A babá olhou para o tempo e perguntou: Sr. Pei, parece que vai chover. Quer sair mais cedo para o aeroporto? Ouvindo a voz, Amengial levantou a cabeça. Inconscientemente perguntou: fazer o que no aeroporto? Amanhã vou a um casamento. Você disse que ia pensar sobre isso antes, já decidiu. Expliquei casualmente, olhando silenciosamente para Amengial. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e finalmente disse: é muito longe. Eu não vou. Deixo você no aeroporto. Para essa resposta, eu não estava surpresa. Terminei de comer a última torrada e limpei minhas mãos. Então voltei para o quarto, peguei minha bagagem. Amengial tinha acabado de colocar o cinto de segurança. O celular dele tocou de repente. Amengial clicou apressadamente. No segundo seguinte, a alegria que era difícil de esconder apareceu entre as sobrancelhas frias de sempre. Ele colocou o celular de lado. Desamarrou o cinto de segurança diretamente, abriu a porta do carro e esperou para sair do carro. Ele então percebeu o que ele estava prestes a fazer e rapidamente se inclinou para explicar para mim. Yanzi, a empresa de repente tem algumas coisas que eu preciso resolver primeiro. Deixe o motorista te levar para o aeroporto. Juntos por tantos anos, pelo olhar hesitante dele. Eu podia facilmente dizer que ele estava mentindo. Não o confrontei. Assenti levemente. Enquanto esperava pelo motorista, abri meu Moments. Com certeza, vi a foto da festa de aniversário compartilhada por Song Jingnian. Ainda não havia ninguém ao lado dele. A figura daquela pequena beleza. Parece que eles terminaram de novo. Isso também significa a promessa que Song Jingnian fez de que, se ele não se casasse aos 28 anos, ela ficaria com ele. Ele tem esperança novamente. Não é à toa que está tão feliz. Quando o motorista chegou, Amengial também havia trocado de roupa por um vestido de noite branco. Ele, cheio de energia, entrou no carro esporte ao lado, abaixou a janela. Ele acenou para mim e perguntou quando eu voltaria. Essa partida. Eu não voltarei mais. Eu sorri e não o respondi. Apenas acenei. Felizmente Amengial não se importou e dirigiu o carro esportivo rapidamente. Eu sentei no banco do passageiro, assistindo o carro esportivo sumir de vista, então sussurrei para o motorista. Vamos embora. Uma leve garoa começou a cair, molhando a janela do carro. Embaçou Jingnian, e não consigo mais ver tudo ao redor, e não quero mais ver. Eu e Mengial dissemos adeus silenciosamente em nossos corações, adeus para sempre. Antes de embarcar no avião, recebi uma ligação do meu pai, Yanzi.
Chegue aqui o mais rápido possível, pedirei ao motorista que te busque. Também quero voltar para casa mais cedo. Então não recusei. Não dormi bem na noite passada, e me senti um pouco sonolento assim que entrei no avião. O voo de mais de 2 horas, então dormi. Depois de acordar ao pousar, coloquei um chapéu e, assim que saí do portão de desembarque, fui parado. Senhor Pei, Pei Yanzi. Ao ouvir esta voz nítida, eu pisquei sonolento e acenei levemente com a cabeça. Foi o tio Pei quem me pediu para buscá-la. Eu o examinei com os olhos semicerrados, pensando que ele deveria ser o motorista, mas por que é uma garota bonita? Assim que entrei no carro, encostei na janela e dormi novamente. Quando acordei, vi uma vila desconhecida pela janela do carro, com um forte tom de dúvida. Onde é isso? Não é minha casa, certo? Vendo minha reação, a garota bonita riu levemente. Ainda não hoje. Mas amanhã será, para ser preciso, é a casa de casamento, a casa de casamento. Só então eu percebi um pouco sobre o fato de que vou me casar amanhã. Eu murmurei, abri a porta do carro e saí, caminhando lentamente em direção à casa. Ele estava seguindo atrás, enquanto eu ainda estava cuidando dos policiais no pátio, enquanto lhe fazia perguntas. Você sabe o nome da minha noiva? Ele olhou para mim surpreso, mas ainda me respondeu. Suvanta. Eu bufei. Como não me lembro de nenhuma família rica em Jinbei com esse sobrenome? Talvez eu esteja vagando há muito tempo e não entenda mais a situação em Jingon. Me consolei. Fiz mais algumas perguntas importantes. Onde é o local do casamento? Mansão Pinguã. Que horas é o banquete de casamento amanhã? 11 da manhã. Perguntei e respondi rapidamente. Estou muito satisfeito com a capacidade profissional deste motorista. Olhando para o portão próximo, me virei para pegar a caixa. Tudo bem, você pode voltar primeiro e me buscar amanhã na hora certa para pegar a noiva. Depois de dizer isso, a pessoa na minha frente não respondeu, nem mostrou qualquer intenção de sair. Achei um pouco estranho. Quando estava prestes a perguntar se havia mais alguma coisa, a voz da mãe de Pei veio repentinamente da varanda acima. Yanzi voltou. Venha ver seu quarto de núpcias. Apressei-me a levantar a cabeça. Cumprimentei alguns membros da família e puxei a alça para sair, mas não consegui me mover. Vendo minha ação, a mãe de Pei acenou com a mão. Ah, venha junto. Você vai se casar amanhã, não precisa ter vergonha, o motorista é sua noiva. Essa percepção me deixou imediatamente atordoado no lugar, fiquei completamente acordado, tirei meu chapéu e óculos de sol e olhei para ela. Coincidentemente, encontrei aqueles olhos cheios de sorrisos, vendo o choque nos meus olhos. Suvantan também entendeu a causa e tomou a iniciativa de estender a mão para mim. Esqueci de me apresentar. Senhor Pei, eu sou Suvantan. Forcei um sorriso estranho. Estendi rapidamente a mão e apertei a dela, meu tom cheio de consciência pesada. Desculpe, eu não estava totalmente acordado e confundi você. Pei Yanzi. Suvantan sorriu, sua voz leve e despreocupada. Não importa, teremos muito tempo no futuro para nos conhecermos lentamente. Antes de entrar no camarote, Amengial abaixou a cabeça e ajeitou a saia, tentando alisar cada dobra. O celular vibrou algumas vezes. Ela pegou e viu que era uma mensagem do motorista, dizendo que o Sr. Pei já havia embarcado. Depois de hesitar repetidamente, ela ainda enviou uma mensagem, pedindo para avisar quando chegasse em segurança. Depois de se recompor, Amengial respirou fundo. Ao abrir a porta, os olhos de Amengial se fixaram na figura central que tanto a atormentava. Seu coração acelerou involuntariamente, e ela caminhou rapidamente, parando a alguns metros de distância. Ela ouviu alguns rapazes ao lado, aparentemente brincando sobre algo relacionado a Song Jingnian. Hoje você tem que nos apresentar ela, né? Escondeu por tanto tempo. Para que tanta pressa? Esperem para o pedido, vocês vão se surpreender. Lembrando-se do que aconteceu em sua festa de aniversário no mês anterior, os olhos de Amengial mostraram um pouco de apreensão. Será que a brincadeira de quando tínhamos 16 anos vai se tornar realidade hoje? Durante horas, Amengial pensou nisso, bebendo vários goles de vinho nervosamente. Quando o bolo foi trazido, suas mãos tremiam levemente. Algumas de suas melhores amigas a cercaram. Seus olhos brilhavam com uma alegria inexplicável. Mengial, seu sonho está prestes a se realizar. Como você está se sentindo? Amengial abaixou a cabeça e sorriu amargamente, sem dizer nada. Candy, que também estava assistindo a cena, de repente se lembrou de algo e colocou a mão em seu ombro. E se isso acontecer, o que será de Pei Yanzi? Na festa de aniversário de Song Jingnian. Ao ouvir esse nome,
O sorriso de Amenjiao desapareceu abruptamente, e um sentimento de culpa surgiu em seu coração. Suas amigas, vendo que sua expressão estava estranha, rapidamente a consolaram. Está tudo bem. Termine com ela. Termine agora. Afinal, ela é apenas uma garota comum. Fácil de lidar, certo? Se ela vier causar problemas, nós te ajudamos a resolver. Menjiao, pode ficar tranquila. Incitada por algumas pessoas, Amenjiao pegou o celular e digitou algumas palavras, mas seu dedo parou sobre o botão de enviar. Vendo sua hesitação, algumas pessoas ficaram ansiosas e seguraram sua mão para pressionar o botão. Logo, a mensagem "me avise quando chegar" e tal apareceu. Então, uma nova mensagem surgiu. Vamos terminar. As duas mensagens foram enviadas com 3 horas de diferença. Calculando o tempo. Meu avião já deve ter pousado. Ela provavelmente verá esta mensagem em breve, certo? Amenjiao ainda estava pensando. Mas eles a puxaram diretamente para o centro do salão, em meio a uma multidão cantando parabéns e na expectativa de Amenjiao. Song Jingnian juntou as mãos e fez um pedido sincero. Espero que meus 28 anos sejam repletos de sucesso. Poder fazer desejos para o próximo ano com Zivei fez o rosto de Amenjiao, que estava sorrindo um segundo atrás, ficar pálido instantaneamente. E quem são Zivei para o resto das pessoas na sala? Jingnian ainda não apresentou a todos? No meio da multidão, o rosto de Song Jingnian ficou um pouco vermelho. É minha nova namorada. Assim que as palavras foram ditas, a porta do camarote foi aberta por alguém de fora. Uma garota com um vestido roxo justo e um rosto bonito entrou lentamente e sorriu para todos. Olá a todos, eu sou Xia Zivei, namorada de Jingnian. Na vida barulhenta, Song Jingnian sorriu, pegou na mão de sua nova namorada e compartilhou os pequenos detalhes do amor com seus amigos. Amenjiao sentou-se no canto e bebeu com sua melhor amiga um copo após o outro, bebendo e bebendo. Não, as pessoas estão bêbadas. Tang Gogo cambaleou e caminhou até Song Jingnian. Sob os olhos surpresos de todos, ela se manifestou por sua boa amiga. Song Jingnian, você se esqueceu da sua promessa a Amenjiao? Ao ouvir isso, uma pitada de curiosidade também brilhou no rosto de Xia Zivei. Promessa? Que promessa? O rosto de Song Jingnian ficou extremamente feio em um instante, mas Tang Gogo estava muito bêbada para se importar. Vendo isso, várias outras melhores amigas também se uniram para apoiar a situação. Você prometeu a Amenjiao que estaria com ela aos 28 anos. Sim, todos nós lembramos. Você quer ser um homem infiel? O rosto originalmente sorridente de Xia Zivei ficou lento e frio, virou a cabeça e olhou profundamente para Song Jingnian. Sério? Como você pode levar a sério as piadas de bêbado? Além disso, eu disse que estava solteiro na época, mas agora tenho namorada, então como isso pode contar? Song Jingnian negou veementemente sem pensar sobre isso. Cada palavra, como um machado, apunhalou o coração de Amenjiao. Ela cobriu o peito dolorido com uma mão e apoiou-se no sofá com a outra, levantando-se sob o olhar de todos. Ela começou a rir como uma louca. Sim, não pode ser contado. Você tem uma namorada, eu também tenho um namorado. Piada. São todas piadas. Algumas palavras fizeram um sorriso aparecer novamente no rosto de Xia Zivei. Ele assentiu. Ele pegou na mão de Song Jingnian e caminhou até a Amenjiao, mostrando uma expressão como se nada tivesse acontecido. Parece que foi um mal-entendido. Eu já ouvi dizer que a senhora tem um namorado. Por que você não o trouxe hoje? A mente de Amenjiao estava em branco. Ainda forçando um sorriso para encontrar seu olhar, ele voltou para participar do casamento. Sem tempo. Ao ouvir isso, Xia Zivei assentiu compreensivamente, enquanto nos olhos de Song Jingnian ao lado, um traço de desagrado brilhou rapidamente, com um tom de desprezo cheio de namorado distante. Quem é? Estou de volta há tanto tempo. Como nunca ouvi você mencionar isso? Ao ver este rosto, Amenjiao já não conseguia dizer uma palavra. Tang Gogo rapidamente se adiantou para apoiá-lo. Olhando para ele com ódio, com um tom de zombaria, Pei Yanzi é a namorada de Menjiao. É o garoto mais bonito da festa de aniversário dele. É ele. Song Jingnian lembrou-se daquela noite. Eu sorri e disse que éramos apenas amigos comuns, sempre sentindo que algo estava errado, e subconscientemente perguntei de volta. Mas naquele dia, ambos disseram que eram apenas amigos comuns. Casais jovens brigam e fazem birra. Song Jingnian, você já teve tantos relacionamentos, e ainda não entende isso. Uma frase deixou o rosto de Song Jingnian vermelho e branco por um tempo. Ele olhou para Tang Gogo e não conseguiu engolir essa raiva.
É porque eu vi muito, então estou pensando em perguntar mais algumas coisas. Já que vocês dois dizem que são namorados, por que não ligo e pergunto? Deixe-me conhecer meu novo cunhado. Os rostos de Amengial e suas amigas escureceram instantaneamente, ao mesmo tempo, lembraram-se da notícia de separação de Gang e Dang. Apenas olhando para os rostos deles, Jian Songjingnian tinha total certeza e pegou diretamente o celular para encontrar meu WeChat. Ele fez uma chamada de voz. Várias mulheres sabiam que seriam expostas e queriam pegar o telefone. Mas Xia Zivei era muito protetor e bloqueou diretamente na frente dele. Song Jingnian foi com tudo. Ele aumentou o volume ao máximo e ligou o viva voz para toda a sala. A sala ficou quieta instantaneamente. Apenas o som de Jin Ling Ling restava. Amengiao escondeu as mãos nas mangas, apertando-as em punhos. Ela estava orando silenciosamente em seu coração, orando para que eu não atendesse a essa ligação, orando para que eu ainda não tivesse visto a mensagem. Durante um toque de 1 minuto, Amengiao sentiu que seu coração estava prestes a pular do peito. Vendo que a chamada automática estava prestes a terminar, enquanto todos estavam se regozijando secretamente, a ligação foi atendida. Minha voz suave. Com um toque de surpresa veio do viva voz. Senhor Song, há algo errado? O rosto de Amengiao rapidamente ficou pálido. Em contraste marcante com isso, estava o rosto sorridente e ambíguo de Song Jingnian. Nada. É que hoje é meu aniversário. Ouvi dizer que você é o namorado de Mengiao e queria convidá-lo para brincar junto. O telefone ficou em silêncio por alguns segundos. Amengiao estava tão nervosa que mal conseguia respirar. Desculpa. Estou em Jinbei agora. Receio não poder ir, minha voz soa normal. Amengiao supôs que eu ainda não tinha visto a mensagem e relaxou um pouco, mas minhas palavras não terminaram aí. Eu respondi significativamente com um sorriso. A propósito, terminei com Amengiao. Senhor Song, não me entenda mal, terminamos. Quando isso aconteceu? O tom de Song Jingnian estava cheio de surpresa e alegria mal disfarçada. Cheguei há pouco tempo. Cerca de 10 minutos atrás, recebi a mensagem de término dele e não tive tempo de responder. Senhor Song, por favor, diga a ele que eu aceito. Eu examinei todos ao meu redor que estavam assistindo ao show. Todos mostraram uma expressão de querer rir, mas não ousar. A expressão no rosto de Song Jingnian era especialmente evidente. Ele forçou um sorriso e perdeu a compostura. Essas poucas jovens deliberadamente provocadoras falaram suavemente. Ok, vou transmitir a mensagem. Desculpe incomodá-lo, Sr. Pei. Então, por favor, desejo-lhe um feliz aniversário de 28 anos e desejo que todos os amantes se casem. Não sei se foi intencional ou não. Quando enviei meus votos, enfatizei fortemente as palavras 28 anos. Eu parecia estar dizendo a todos. Eu já sei a história interna, mas ninguém no local se atreveu a perguntar. Só podiam observar impotentes o telefone desligar. A atmosfera na sala caiu instantaneamente para um ponto de congelamento. Ficou em silêncio por bons 5 ou 6 minutos. No final, Xia Zivei apareceu para fazer a paz e brindou ao Mengiao com uma taça de vinho antes de deixar o assunto passar. Depois de despejar a última gota de vinho no copo em sua boca, Amengiao jogou o copo de vinho com força e deixou a festa de aniversário com algumas amigas. Antes de sair, ela vagamente ouviu Xia Zivei perguntar algumas frases. Este ano, este Sr. Pei é de Jinbei? Ouvi dizer que sim. O que foi? Nada. O sobrenome Pei em Jinbei parece familiar. Talvez eu esteja pensando demais. Várias amigas se aproximaram da porta. Puxaram o Mengiao para outra sala privada e começaram a confortá-la com várias opiniões. Está tudo bem, Mengiao. É bom não se casar com um homem como Song Jingnian. Caso contrário, com todas as ex-namoradas com quem ela namorou nos últimos 7 anos, o banquete teria que ser separado. Para ser honesta, esse tipo de rei do mar que ama um a cada vez pode causar problemas no futuro. É melhor ficar com Yanzi. Sim, Yanzi é muito melhor que Song Jingnian em todos os aspectos. Ela deve estar com raiva hoje para dizer essas coisas. Mengiao, volte e acalme. Explique mais, ela gosta tanto de você que definitivamente será compreensiva, com a ajuda delas. O humor de Amengiao se estabilizou um pouco. Ela pegou o celular, me encontrou e perguntou se eu voltaria amanhã ou depois de amanhã. Eu vou te buscar, ok? A mensagem foi enviada há muito tempo, mas não houve resposta. Os olhos de Amengiao estavam fixos na tela, seu coração estava em pânico. Algumas pessoas se entreolharam. Eles rapidamente pediram uma caixa de vinho para convencê-la a beber e distraí-la. Ah, casamento?
Você deve estar muito ocupada. Mengial, não pense demais. Yanzi entrará em contato com você quando estiver livre. Estou certo. Se ela estiver realmente brava, amanhã as meninas irão com você para pedir desculpas a ela pessoalmente. Quando recebi essas duas mensagens, eu estava na sala com Suvan experimentando vestidos de noiva. Quando abri e vi a primeira linha, não pude deixar de rir. Acontece que ela conseguiu inventar tal desculpa na hora. Seu cérebro é realmente ágil. É uma pena que eu não acredite mais em uma palavra. Eu posso imaginar. A Mengial foi rejeitada pelo entregador de flores em público, e ela procurou desculpas para salvar a face, pensando naquela ligação inexplicável. Talvez a cena tenha sido ainda mais emocionante. Naquele momento, de repente me senti um pouco arrependida. Por não ter conseguido testemunhar aquela cena com meus próprios olhos. Soltei um leve suspiro. Suvan, que estava arrumando a saia, ergueu a cabeça ao ouvir o som. O que foi? Este vestido de noiva não é bonito? Então pedirei a alguém para enviar um novo. Eu balancei a mão e rapidamente expliquei. Não precisa. É uma pena ter perdido um bom show por causa do casamento. Um bom show? Que show? Posso falar sobre isso? Embora eu esteja muito disposta a compartilhar. Mas também sei que parece um pouco inadequado mencionar a ex-namorada na frente da noiva. Então pensei em mudar de assunto. Alguns amigos de um bar que frequentei antes estavam comemorando seus aniversários e houve alguns mal-entendidos. Não é nada demais. Vamos nos ocupar com o casamento primeiro. Vendo que eu não queria dizer mais. Suvan também não perguntou mais. Ela foi para a sala pegar alguns doces e me acompanhou durante a tarde. Você está com um pouco de fome? Coma alguma coisa primeiro. Espere até terminarmos. Eu te acompanharei para comer. Tem alguma coisa que você queira comer? Eu realmente estava com um pouco de fome. Então perguntei se ela queria comer alguma coisa, anotei tudo e saí para providenciar. Enquanto fazia o pedido, fiquei pensativa. De acordo com as informações que coletei, Suvan é a terceira filha do grupo Swing Jinbei. 2 anos mais nova que eu. Ela tem uma irmã 2 anos mais velha e outra irmã 5 anos mais velha que ela. Caindo no vice-presidente do grupo Sudjing, ela também foi criada pela irmã mais velha, então ela concordou. Parece muito satisfeita comigo. Não concordo com essas observações. Afinal, terminei meu relacionamento anterior e voltei para me casar. Para ajudar a família Pei. Do começo ao fim, eu nunca coloquei esse Lian Li no meu coração. Só estou pensando em passar por isso. Se não puder, me divórcio. É apenas Lian Yin comercial. Nem eu nem Suvantan temos escolha. Então não acho que ela diria à minha mãe que foi amor à primeira vista. Depois de passar uma tarde juntos, embora os dois ainda não sejam considerados familiares, mas a partir de pequenos detalhes, ainda posso sentir que essa noiva é boa. A aparência não precisa ser dita. Naturalmente, é de primeira classe, e o temperamento é espiritual? No momento, parece. É muito gentil e bondoso, e também é organizado, cuidadoso e atencioso, e também entende os assuntos humanos. Em geral, estou satisfeito com esta noiva que caiu do céu. Além da satisfação, há um toque de surpresa. Parece que o gosto dos meus pais ainda é muito bom. Depois de beber a noite toda, a Mengial acordou. A primeira coisa foi ligar o telefone para ver se eu tinha respondido. Mais de 10 horas se passaram, e a caixa de bate-papo ainda estava em branco. Ele esfregou os olhos com força algumas vezes. Ele jogou o telefone na parede histericamente, acordando instantaneamente todos. Só de olhar para suas ações. O álcool de todos acordou instantaneamente. Candy foi o primeiro a reagir e ligou diretamente para a secretária. Reservou 6 passagens aéreas mais rápidas para Jinbei. Eu não esperava que Pei Yanzi também gostasse de jogar esses truques de puxar e empurrar. Não se preocupe, Mengial, nós iremos com você. Trazendo a pessoa de volta. Várias outras pessoas também se reuniram para consolá-lo. O humor de Mengial melhorou um pouco. Forçando para fora do bar, forçando os pedestres a irem direto para o aeroporto. No caminho, Mengial olhou para os prédios altos distantes em transe, sentindo-se um pouco arrependida. Se soubesse que seria uma alegria vazia. Eu deveria ter concordado em ir para Jinbei ontem. Quanto mais ela pensava nisso, mais perdida ela se sentia. Só posso me confortar à força. É bom não ter ido, ouvir Song Jinmin dizer aquelas palavras pessoalmente. Ela também perdeu completamente a esperança. Nestes 10 anos de espera por ele, ela quis desistir inúmeras vezes.
Mas por causa da promessa dos 28 anos, ela sempre teve uma ilusão, especialmente depois de ficar comigo. Ela estava quase sofrendo de esquizofrenia, sem saber como encarar este namorado que era todo coração e alma para ela. Agora é hora de fazer a escolha final nesta pergunta de múltipla escolha. Ela perguntou hesitantemente a algumas melhores amigas. Se eu não conseguir agradar Yanzi hoje, estou pensando em propor casamento. O que vocês acham? Ao ouvir a palavra casamento, as melhores amigas arregalaram os olhos. Casar com Yanzi? Com a situação familiar dela, seus tios e tias não concordariam, certo? Ela é boa. Ela é bonita e tem boas condições, mas acho que namorar está tudo bem. Casar de verdade. Ela ainda não é digna de você. Embora algumas pessoas estivessem jogando água fria, Amengial não ouviu nada. Ela recostou-se na cadeira, e sua mente repetiu os momentos que passou comigo antes. Depois de completar 25 anos, todo mês eu mencionava o casamento aberto e secretamente. Para testar sua atitude. Ela sabia o que eu estava pensando e também sabia que minha família estava me pressionando. Mas para aquele pouco de egoísmo, ela fingiu não entender. Agora os dois não são mais jovens. E eu estou profundamente apaixonado por ela. Ela também viu através e não quer mais me perder. Embora o caminho à frente para o casamento seja cheio de perigos, ela está disposta a tentar. Pensando nisso, Amengial finalmente decidiu propor em Jinbei. Ela enviou uma mensagem para sua assistente, pedindo a ela para tirar fotos do par de alianças de casamento que causou muita discussão online há algum tempo. Antes de embarcar no avião, a assistente disse que o par de anéis foi arrematado por um preço altíssimo de 900 milhões. É apenas um par de alianças de casamento, arrematado por um preço tão alto. Amengial ficou um pouco surpresa. Ela perguntou o nome do comprador, e a assistente respondeu com um sobrenome Tsu, família Su de Jinbei. Lembrando do sobrenome retumbante neste círculo, Amengial também ficou um pouco sem palavras. Mas ela teve alguma interseção com a segunda jovem da família Su, então ela ligou para perguntar. Eu arrematei o par de alianças de casamento. Minha irmã está se casando hoje. Eu as dei para os recém-casados. Como presente de felicitações. Mengial, você perguntou muito tarde. A terceira jovem da família Su também está se casando hoje. Como todas as ocasiões felizes estão acontecendo no mesmo dia. Um traço de surpresa brilhou nos olhos de Amengial. Ainda hesitante, as palavras eram muito educadas e corteses. Esqueci quanto tempo bebi para tirar a foto. Senhorita Pei, você é muito gentil. Já que a terceira senhorita Pei vai se casar. Wan Shenlin me ajudou a transmitir os parabéns e se perguntou qual jovem mestre teria tanta sorte. Ouvindo o elogio dela. A risada alegre da segunda senhorita Pei veio do telefone. Minha irmã vai se casar com a família Pei. Uma combinação perfeita e um casamento feito no céu. Pei. Assim que ouviu essa palavra, Amengial pensou em mim. Meu sobrenome também é Pei. Será que estou participando do casamento das famílias Su e Pei? A família Pei de Jinbei. Eu tenho amigos lá? Muitos pensamentos estranhos surgiram na mente de Amengial. Assim que ela saiu do carro, o vento frio do inverno a atingiu, e tudo desapareceu. Ela balançou a cabeça. Ela levantou a mão e massageou as têmporas, jogando fora todos esses pensamentos confusos. Como uma garota comum de uma pequena cidade, como eu poderia ter algo a ver com a família Pei? Depois que o avião pousou no aeroporto da capital, Amengial me ligou, e por um momento não consegui me lembrar. Vozes barulhentas vieram ao meu redor. A atitude não era muito boa. Minha ex-namorada está ligando especialmente para tratar de algo? Assim que ouvi esse título, Amengial se lembrava do que aconteceu ontem e sua pressão arterial subiu. Mas ela sabia que não era hora de perder a paciência, então ela reprimiu sua raiva. Pacientemente explicando para ela, Yanzi, ontem, terminar foi apenas uma piada. Você pode acreditar em mim? Fui interrompida no meio da frase. Sério? Não me importa se é uma piada ou não. Eu só acredito no que vejo. Você não precisa explicar. Estou muito ocupada agora e não tenho tempo para conversar com você. Depois de dizer isso, não me importei com a reação dela. Eu desliguei o telefone diretamente. Amengial ficou tão irritada com minha atitude que seu rosto ficou preto. Tang Goguer rapidamente a puxou para o carro. Não brigue no telefone. Espere até nos encontrarmos e diga algo gentil e tudo ficará bem. A melhor amiga continua persuadindo a irmã. O carro saiu da garagem subterrânea e o motorista perguntou um endereço. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso, olhando um para o outro. Ninguém sabia onde era o local do casamento.
Tangoguer queria que Amenjiao ligasse de volta para perguntar, mas temia que os dois brigassem. Então ela teve que usar seu próprio telefone para ligar. Yanzi, chegamos a Jinbei. Onde é o local do casamento? Alguns segundos depois, uma voz feminina veio do celular, dizendo para ir diretamente para a Vila Jinshan. Ao ouvir essa voz desconhecida, um traço de desagrado brilhou nos olhos de Amenjiao. Ela pegou o celular diretamente e queria perguntar quem era. Como resultado, a ligação foi desligada. Tangogo, vendo isso, só conseguiu inventar algumas desculpas para acalmá-la. Você não conhece a personalidade de Yanzi? Ela não disse que estava ocupada agora? Ela está realmente ocupada. Talvez ela tenha colocado o celular na mão de um amigo. Não fique com ciúmes por causa disso. Ao ouvir isso, a expressão de Amenjiao melhorou. O banquete de casamento foi realizado aqui. O coração de Amenjiao começou a palpitar. Os pensamentos que tive antes de embarcar no avião continuavam surgindo. Será que eu sou realmente uma parente distante da família Pei? 10h30. O casamento está prestes a começar, os convidados estão se acomodando um após o outro. Estou na varanda do último andar. Este casamento foi planejado por Suvanta. É mais do que apenas cuidadoso. Mas só hoje, vendo com meus próprios olhos, percebi que o que minha mãe disse não parece ser falso. É até um pouco implícito. O casamento entre as famílias Pei e Su, em teoria, todas as famílias importantes do círculo, viriam assistir à cerimônia, e os presentes entregues na recepção eram fechaduras de coração feitas de ouro puro, um para cada convidado. Esse desperdício extravagante me deixa um pouco angustiada, pois cresci no exterior. Ajeitei a franja bagunçada pelo vento, estava prestes a repreendê-la quando Suvanta se aproximou. Com um tom cheio de preocupação, está frio lá fora, é melhor entrar. Eu assenti a seguir para dentro do quarto. Ela me trouxe outra xícara de café quente. Alguém ligou agora e disse que chegou a Jinbei, perguntando onde é o local do casamento. É seu amigo? Precisamos enviar alguém para buscá-lo na porta? Que amigo? Um traço de diferença brilhou em meu rosto. Rapidamente peguei meu celular e verifiquei o histórico de chamadas. Vendo as palavras Tangogo, a expressão em meu rosto instantaneamente ficou um pouco estranha. A ligação de Tangogo, ela chegou a Jinbei. Suvanta ainda não entendeu o que aconteceu. Assenti levemente. Um sorriso ambíguo apareceu no canto da minha boca. Não precisa ir buscá-los. Eles entrarão sozinhos. Há muitas pessoas no local. Vejo que há muitas câmeras nas montanhas próximas tirando fotos secretamente. É melhor enviar alguém para reforçar a segurança para evitar que algo aconteça. Suvanta concordou sem pensar muito. Antes de sair, ela me entregou as alianças de casamento, observando-a sair do quarto. O sorriso que eu estava segurando por tanto tempo finalmente se revelou livremente. Amenjiao veio participar do meu casamento. Não consigo imaginar a expressão dela quando me vir no palco. Ela levantou o anel na mão e o abriu, ficando ligeiramente perplexa ao ver os anéis de par dentro. Eu tinha visto este par de anéis em uma revista 2 meses atrás e compartilhei com Amenjiao. Naquela época, eu ainda estava imaginando o cenário de pedi-la em casamento um dia. Quem poderia imaginar que apenas meio mês depois eu descobriria sobre ela e Song Jingnian? O casamento e o anel que eu tanto esperava, agora eu tenho tudo. Quanto à noiva, é melhor trocar. Hoje, em relação a tudo que aconteceu nos últimos 7 anos. Não há nostalgia, apenas alegria. Exatamente às 11 horas. O casamento começou pontualmente. Sob os olhares de todos, o pai de Su conduziu lentamente a filha para dentro do salão, entregando-a ao meu lado. Após completar os rituais anteriores passo a passo, logo chegou o momento da troca de anéis. Suvanta pegou a aliança de casamento, prestes a colocá-la em meu dedo, quando de repente houve um tumulto na plateia. Eu ouvi o barulho e olhei para cima, vendo Amenjiao à primeira vista. Ela parecia louca, afastando as pessoas que a impediam, seus olhos vermelhos fixos no palco. Seu rosto estava tão distorcido que era irreconhecível. Várias amigas a seguiram, gritando meu nome. Essa mudança repentina atraiu a atenção de todos os convidados. Os olhos de todos vagavam entre o palco e a plateia, diante dos olhares maldosos que vinham de todos os lados. Estava muito calmo. Virei a cabeça para olhar para Suvanta, vendo seu rosto cheio de raiva e confusão. Apressei-me a explicar. Desculpe, são meus amigos no local. Pode pausar o processo do casamento por alguns minutos e me dar alguns minutos para convencê-los? Suvanta hesitou e acenou com a cabeça. Acenei com a mão para parar todos os funcionários.
Os seguranças já haviam subjugado os arruaceiros e estavam prestes a arrastá-los para fora. Vendo-me levantar a mão para sinalizar, eles pararam. Do começo ao fim, o olhar de Amengial estava firmemente fixo em mim, nunca se afastando. Vendo-me vestida de noiva, e em pé na frente dela com uma expressão calma, ela não conseguiu mais controlar seu temperamento e me perguntou, rangendo os dentes. Você disse que ia participar do casamento de um amigo? Esse seu amigo é você mesmo? Vendo-a tão brava, não pude deixar de querer rir. Geralmente, quando digo que tenho um amigo, não trago a pessoa junto? Amengial quase foi provocada a rir pelas minhas palavras. Ela fechou os olhos, e quando os abriu, seus olhos estavam cheios de raiva. Essa é a razão de você se casar pelas minhas costas? O que significa pelas costas? O casamento entre as famílias P e Su já está fermentando na internet há mais de um mês. Amengial, você não acessa a internet? P e Su. Amengial pareceu se lembrar de algo e virou a cabeça abruptamente para olhar para a noiva ao lado. O rosto de Suvantan se assemelha em 5 partes à sua segunda irmã, Zoyunxing, então Amengial a reconheceu à primeira vista. Suas pupilas se dilataram silenciosamente, a pele nos cantos de sua boca tremia levemente, e 4 grandes palavras estavam escritas em todo o seu corpo. Inacreditável! O objeto de casamento de Suvantan sou eu? Então, quem sou eu? Várias pessoas da família Tang atrás dela também perceberam o problema e exclamaram em choque. Pei Yanzi, você é da família Pei de Jinbei. Eu os observo em silêncio. Muito pacientemente, comecei a me apresentar. Para ser exato, eu sou o próximo herdeiro da família Pei de Jinbei, o único filho de Pei Shumi e da senhora Yixing, e o noivo de Suvantan. Todos têm alguma dúvida sobre minha identidade? Esta série de títulos silenciou diretamente as 6 pessoas. Essas jovens senhoras em Xangai podem realmente fazer o que querem. Mas aqui é Jinbei, onde está localizada a capital imperial. Suas origens e status familiares, em frente às famílias Pei e Su, simplesmente não são suficientes. Não sei por quanto tempo o silêncio durou. Amengial perguntou com a voz rouca uma coisa que era muito importante para ela. Por que você nunca me contou antes? Você também escondeu muitas coisas de mim, como 28 anos. 2 frases fizeram a expressão de Amengial mudar. Ela começou a lutar novamente, e a explicação de Xiao Qi não parava. Eu posso explicar isso, Yanzi. Eu nunca esqueci esses anos. Mas nesses 7 anos longe de mim, ela disse metade da frase e estava sempre ao lado. Suvantan, que estava observando a situação mudar em silêncio, interrompeu suas palavras. Levem-nos para baixo. Depois de dar instruções aos seguranças, ela pegou minha mão e discutiu comigo gentilmente. Agora não é um bom momento para relembrar o passado. Yanzi, depois que o casamento terminar, convidaremos seus amigos. Vamos jantar sozinhos. Não deixe os convidados esperarem. Eu sei. Com sua capacidade, ela deve ter percebido algo errado nesses poucos minutos. Então ela falou para impedir. Quando Amengial trouxe as pessoas para invadir agora, eu já estava preparado para que este casamento fosse arruinado por causa disso. Afinal, a família Su também é uma figura extremamente conhecida. O noivo sendo perturbado por sua ex-namorada no local do casamento. Eles absolutamente não podem perder essa face. Se for um escândalo ainda maior, o casamento pode ser cancelado no local. Talvez, vendo essas pessoas sendo arrastadas para fora, eu não esperava que Suvantan fizesse uma escolha tão decisiva em um momento tão crucial. Embora eu tenha concordado com a cabeça, ainda tenho muitas dúvidas em meu coração. Mas agora não é um bom momento para esclarecimentos. Suvantan me pegou pelo braço e nós 2 voltamos juntos ao centro do palco. Uma música de piano animada começou a tocar novamente. Em meio a aplausos de todos os lados, o casal trocou alianças. No momento em que o buquê foi jogado, muitas pétalas, penas e confetes caíram do céu. A luz ofuscante do meio-dia brilhou sobre ela, iluminando seu rosto delicado e encantador. Virei-me, parei de olhar para trás e caminhei em direção ao futuro e ao amanhã. Após o término deste grande casamento, estava um pouco cansado. Ao relembrar o que aconteceu durante o dia, senti que era hora de conversar com ela abertamente e com cuidado. Depois de pensar, falei primeiro. O que aconteceu hoje? Você tem algo que gostaria de me perguntar? As mãos de Suvantan, que estavam limpando o rosto, pararam. Seus olhos brilhantes me lançaram um olhar. Se você quiser dizer, então tenho algo a perguntar. Se você não quiser dizer, então não tenho nada a perguntar.
Essa atitude moderada e gentil dela me deixou perplexo. Pela primeira vez, senti que havia me casado com uma pessoa muito incomum e não pude deixar de examiná-la cuidadosamente. Houve uma grande confusão no local do casamento, mas ela não demonstrou nenhuma insatisfação e ainda conseguiu suprimir sua curiosidade com calma. Respeitar meu poder e liberdade. Essa magnanimidade me deixou um pouco admirado no momento certo. Não pude deixar de lhe fazer duas perguntas. Você não está curiosa sobre qual é o meu relacionamento com elas? Você não está preocupada que tudo o que aconteceu hoje possa ter alguma complicação por trás? Sulvanta se acomodou em um sofá próximo. Seus olhos estavam cheios de calma, curiosidade e preocupação. Mas nada disso importa. O importante é que o nosso casamento terminou perfeitamente e você se tornou meu marido. Caminharemos juntos por muitos amanhãs. Quanto ao passado, ficarei muito feliz se você estiver disposto a compartilhar. Se você não quiser dizer, eu também posso entender. Tudo já passou. Por que se apegar ao que não pode ser recuperado? Por um tempo, senti a diferença entre as pessoas e mais uma vez renovei minha percepção de Sulvanta. Talvez eu tenha sido contagiada por essas palavras dela. Eu também não quero mais esconder nada. Felizmente, deixei claro, aquele grupo de pessoas no casamento. Era minha ex-namorada e algumas de suas melhores amigas. Namoramos por 7 anos. Eu queria me casar com ela. Mas ela sempre gostou de outra pessoa. Depois que descobri, decidi terminar e voltar para Jinbei. Coincidentemente, meus pais estavam me pressionando para casar. Eu concordei casualmente. Ontem terminei oficialmente com ela. Ela não sabia que eu estava acompanhando minha família. Então veio ao local do casamento e fez um escândalo. Ouvindo isso, uma expressão muito sutil apareceu no rosto de Sulvanta. Terminar ontem e casar hoje não seria um pouco precipitado? Talvez seja um pouco precipitado, mas você e eu somos apenas um casamento comercial, contanto que aos olhos dos outros. Mantenha um relacionamento estável, não é? Ao dizer isso, meu rosto estava cheio de uma expressão natural. Olhando para o sorriso no canto da boca de Sulvanta, você não se importa. Com que tipo de pessoa você está se casando? Não estou muito preocupada. Só quero herdar o grupo Pei o mais rápido possível. O coração de Sulvanta estremeceu de repente. Ela me encarou por um longo tempo e então assentiu levemente. Naqueles dias, pode ser muito difícil para nós virmos em público, sendo arrastada para fora pelos seguranças. Amengial nunca havia sofrido tal humilhação em sua vida. As outras melhores amigas também não estavam muito melhores. Várias pessoas foram jogadas na porta da vila, enfrentando a perseguição de dezenas de seguranças. Mas não ousavam falar com raiva. E abaixo dos degraus, com certeza, havia centenas de pessoas carregando câmeras. Repórteres que estavam tentando desesperadamente tirar fotos desse casamento do século. Alguns que eram perspicazes reconheceram Amengial à primeira vista e correram para entrevistá-la. Senhorita An, você também foi convidada para participar do casamento da senhorita Sui e do Sr. Pei? Você não parece muito bem no momento. Por favor, pode nos dizer o que aconteceu lá dentro? Alguém tomou a iniciativa e um monte de repórteres se aglomeraram para tirar fotos e entrevistar. O humor de Amengial já estava extremamente ruim e agora ela foi fotografada em uma situação tão embaraçosa. Ela ficou furiosa instantaneamente. Ela derrubou diretamente as pessoas que estavam bloqueando sua frente e quebrou várias câmeras. E foi embora com as pessoas. Naquela noite, a notícia de que Amengial havia agredido repórteres foi parar nas manchetes de notícias de entretenimento. Essa pessoa é Pei Yanzi. Ele é da família Pei. E daí? Depois de receber uma resposta afirmativa, a voz de Song Jinnian continha um toque de excitação. Zivei acabou de me dizer que o plano do projeto da família An, para unir as 4 famílias sob o clã, já está em andamento. Ouvi dizer que a decisão final sobre a implementação deste projeto está em Jinbei, já que você e ela estão namorando há tantos anos. Existe alguma maneira de pedir ajuda dela para colocar este projeto em nossas mãos? Amengial pode não ser muito esperta, mas ainda tem um pingo de razão. Ela zombou, com a voz cheia de desespero. Pedir ajuda dela? E daí? Vocês não estão juntas há 7 anos? Mesmo que terminem agora, ela ainda deve ter um pouco de consideração, certo? Vá em frente e tente. Tio A acabou de me ligar perguntando onde você está. Ele estava muito irritado. Se você conseguir resolver este projeto primeiro, ele também vai se acalmar e não vai se importar com o que aconteceu hoje. Não é? Depois de ouvir este conselho, Amengial relaxou um pouco. Mas ela não ousou concordar de imediato e deu uma resposta ambígua.
Depois de desligar o telefone, ela lutou para se levantar e lavar o rosto no banheiro, ficando mais lúcida. Alguns minutos depois, Tangogo bateu na porta e a puxou para começar a discutir sobre este projeto também. Ela se encostou no sofá, olhando friamente para fora da janela, com a mente confusa. Este projeto é uma grande oportunidade. Várias forças em Jinbei, Xangai e Hong Kong estão competindo por ele. As 4 famílias de Xangai se uniram para poderem conquistá-lo com segurança. E as informações que coletei mostram que a pessoa responsável por este projeto tem 80% ou 90% de chance de ser Pei Ziel, minha querida tia. Se eu puder me conectar a essa linha através dela, será muito mais eficaz. Depois de pensar profundamente por um tempo, Amenjiao decidiu tentar. Não apenas por este projeto, mas também por seu próprio interesse. Ela também queria encontrar uma oportunidade para me ver novamente. No segundo dia após o casamento, depois de receber a certidão, fui diretamente para a sede do Grupo Pei, para assumir o cargo de vice-presidente. Para que eu pudesse me adaptar o mais rápido possível, Pei me enviou os secretários e assistentes que ela havia treinado. Li documentos e relatórios o dia todo, finalmente entendendo a situação interna do grupo. Mais ou menos. Quando voltei a mim, percebi que já estava escuro. Já eram 8 da noite e apenas meu quarto estava iluminado em todo o prédio. Apertei minhas têmporas. Peguei meu celular e desci as escadas. Assim que cheguei à garagem subterrânea, vi Suvanta esperando ao lado. Por que ela veio? Eu não sabia. Caminhei até ela e perguntei o motivo diretamente. Você não está ocupada hoje? Suvanta sorriu suavemente, com um toque de impotência na voz. Hoje é o segundo dia do nosso casamento. Teoricamente, eu ainda deveria estar de lua de mel. Ao ouvir isso, e lembrando-me de quando saímos do Departamento de Assuntos Civis pela manhã, depois de dizer que ia para a empresa. A expressão que ela mostrou, finalmente entendi o que significava aquela expressão sutil. Fiquei um pouco envergonhada e expliquei algumas coisas. É a primeira vez que me caso, sem experiência. Esqueci dessas coisas. Mas lua de mel e outras coisas devem ser preocupação de casais comuns, certo? Somos apenas um casamento de conveniência. Não precisamos comemorar, certo? Um traço de decepção imperceptível brilhou nos olhos de Suvan Tang, mas ela rapidamente ajustou suas emoções e abriu a porta do carro. Sentou-se no banco do passageiro. Se você está ocupada, não precisa comemorar. Mas afinal, estamos casadas. Você deveria aceitar jantar com uma pessoa ocupada como eu. Havia um traço de brincadeira em seu tom. Ouvir isso me fez sorrir involuntariamente. Eu concordei alegremente. Entrei no carro. O jantar foi marcado em um restaurante ocidental muito famoso. Estava na hora do jantar e os dois chegaram um pouco tarde. Todos os camarotes estavam cheios. Eu também estava com fome e não queria me incomodar mais. Depois de obter o consentimento de Suvan Tang, os dois se sentaram em um canto perto da janela no corredor. Depois de pegar o cardápio, Suvan Tang entregou diretamente para mim. Então ela começou a apresentar os pratos de assinatura deste restaurante. Sob a sugestão dela, pedi 4 ou 5 pratos que eu gostava e então entreguei o cardápio para ela. Suvan Tang não pediu mais nada. Na minha impressão, nas 2 vezes anteriores que comemos, nossos gostos parecem não ser os mesmos. Como a vi recusar, fiquei um pouco preocupada que ela não se sentisse confortável com a comida. Aconselhei gentilmente algumas vezes. Você realmente não vai pedir mais alguns pratos? Meu gosto pode ser um pouco estranho. Você pode não se acostumar. Suvan Tang sorriu e balançou a cabeça, olhando para mim com um brilho nos olhos. Já que somos um casal, teremos que comer na mesma mesa todos os dias no futuro. É claro que também terei que experimentar mais do que você gosta. Aceitar lentamente. Estamos casadas, não vendidas. O direito de escolher a comida que cada um gosta ao comer ainda existe. Você não precisa pensar tanto. Você pode dizer qualquer coisa diretamente. Podemos discutir. Ao ouvir-me dizer tais palavras, Suvan Tang ficou ligeiramente surpresa. Ela baixou os olhos, com um leve eco na voz. Tudo pode ser negociado. Eu balancei a cabeça atordoada. Podemos negociar para não cancelar a lua de mel. Olhando para sua expressão séria. Eu pensei que ela ia pedir alguma coisa, mas o que saiu foi a lua de mel, o que me deixou um pouco surpresa. Você quer muito ir em lua de mel? Suvanta olhou para mim em silêncio, com uma expressão gentil no rosto. Eu estive ocupada com este casamento por muito tempo e quero descansar um pouco.
Os mais velhos de ambas as famílias também esperam que possamos nos acalmar rapidamente. Acho que a lua de mel é uma ótima oportunidade, você não acha? Ouvindo seu tom particularmente sincero. Todas as desculpas que eu havia preparado ficaram presas na minha garganta. Sinceramente, Suvantan é uma boa esposa, que sempre respeitará minhas opiniões. A lua de mel é realmente opcional para mim. Eu não queria contrariá-la por uma coisa tão pequena, então concordei. Depois de receber uma resposta afirmativa, o sorriso no rosto de Suvantan ficou ainda mais brilhante. Então, espere até que você termine de ficar ocupado com isso e, quando tiver tempo, eu organizarei. Amengial esperou um dia no andar de baixo do grupo Pei antes de me ver. Depois que ela me seguiu até o restaurante, ela também encontrou um lugar para se sentar, querendo encontrar uma oportunidade para me encontrar sozinha. Mas a noite toda, eu não saí do meu assento, e as cenas de Suvantan e eu conversando e rindo e dando comida um para o outro a machucaram profundamente. A comida na mesa foi servida por 2 horas e ela não tocou em nada, seus olhos sempre fixos no meu rosto sorridente e gentil. Finalmente, quando eu me levantei para ir ao banheiro, Amengial me seguiu apressadamente e me chamou no corredor. Yanzi, por que você concordou em se casar com Suvantan? Ouvindo essa voz familiar, eu me virei. Um traço de surpresa brilhou em meus olhos. Se não me engano, já terminamos, certo? Meu casamento ou não? O que isso tem a ver com você? Meu tom indiferente fez Amengial se sentir desprezada, e uma onda de raiva surgiu em seu coração. Mas o casamento entre as famílias Pei e Su foi decidido há mais de um mês. Naquela época, ainda não tínhamos terminado. Então você já havia encontrado um próximo pretendente? Eu a examinei com os braços cruzados, meu tom ainda leve. Sim. Eu decidi voltar para Jinbei para me casar há um mês. Mas por que você está tão brava? Você pode planejar desde 7 anos atrás terminar no dia do 28º aniversário de Song Jingnyan. Estou errado em planejar uma saída para mim um mês antes? Algumas palavras deixaram Amengial sem palavras. Ela cerrou os punhos, suprimindo a força, a relutância e o remorso em seu peito, e ainda queria se justificar. Não é como você pensa entre mim e ela. Eu sei que ela não gosta de mim, só nos conhecemos há tantos anos. E também existe aquela promessa, então se tornou uma obsessão no meu coração. Eu realmente queria ficar bem com você. No caminho de volta para Jinbei, eu também estava pronto para propor casamento a você. Eu já escolhi as alianças. Yanzi, você pode acreditar em mim uma vez? Ouvindo ela dizer essas coisas, só acho engraçado. Fui completamente rejeitado por ela e só então me lembrei de mim como um plano B? Que pena. Eu já me casei, Amengial. Vá propor casamento a Song Jingnyan. Talvez ela concorde. Meu tom estava cheio de sarcasmo descarado. Ouvindo Amengial ficar cada vez mais angustiada, ela deu um passo à frente para segurar minha mão, mas eu a evitei. Ela nunca gostou de mim. Antes eu estava confuso e não conseguia ver através dela. Só depois da festa de aniversário daquele dia é que percebi que nesses 7 anos me acostumei. Com você ao meu lado. Eu realmente queria me casar com você. Primeiro acho que essa pessoa é ela. Embora esteja jogando em ambos os lados, ainda há um pouco de sinceridade. Agora, depois de ouvir o que ela disse, estou até um pouco enjoado. Você odeia Song Jingnyan por não querer aceitá-la, odeia por tratá-la como um plano B. Você sente que seus sentimentos profundos por ela são visíveis ao mundo depois de gostar dela secretamente por mais de 10 anos e está prestes a se comover até as lágrimas. Então, enquanto você a odeia, você já pensou que, em essência, você e Song Jingnyan não são tão diferentes. Ela não concorda com você e te mantém pendurada. Você está ressentida e também me mantém pendurada. Vocês não são todos farinha do mesmo saco? Por que se dar ao trabalho de encenar um drama de abandono no meu caso? Não pode voltar ao cenário original? Durante o questionamento, a cor do rosto de Amengial desapareceu, restando apenas um pálido. Eu não me importo com o que ela está sentindo agora, nem quero continuar a me envolver com ela aqui. Eu não olhei para ela novamente, me virei e caminhei em direção ao corredor, quando as duas pessoas se cruzaram. Amengial não conseguiu mais se controlar e me puxou com força. Minha paciência também chegou ao limite. Simplesmente me livrei dela. Durante a briga entre as duas, o lustre mal conservado acima de nossas cabeças caiu com um som de craque e caiu direto na minha cabeça. No momento em que o perigo aconteceu, Amengial inconscientemente me empurrou para o lado. Com um estrondo alto, luminárias de ferro pesando dezenas de quilos bateram em seu ombro e espirraram sangue.
Fiquei atordoado depois de ser empurrado para vários metros de distância. Suvantanta chegou bem a tempo, não pude deixar de olhar para trás e a vi de relance. Amengial estava caída em uma poça de sangue, encolhendo-se de dor, com a mão esquerda pressionada firmemente contra o ombro direito ensanguentado. Seu rosto estava vermelho de dor, e os garçons que ouviram a notícia correram para verificar os ferimentos de Amengial. Suvantantan também se aproximou sem me perguntar se eu estava ferida, depois de confirmar que eu estava segura e ilesa. Ela então respirou aliviada e me ajudou a sair deste lugar de problemas, ainda em estado de choque. Eu também não pensei muito, e desci as escadas com ela, observando as duas figuras partirem de mãos dadas. Amengial, deitada no chão, mordeu os lábios com força, sem querer emitir nenhum som, mas não conseguiu conter o soluço na ponta da garganta. Ela fechou os olhos desesperadamente, e lembranças passaram por sua mente, todas relacionadas a mim. Quando sua gastrite atacava, eu ficava ao lado dela todo momento e também entrava em contato com muitos médicos. Preocupada constantemente com sua condição, quando ela batia na parede e machucava o braço. Eu imediatamente fervia alguns ovos para ajudar a aliviar o hematoma. Seu olhar para mim estava cheio de angústia, e ela sofria de insônia à noite. Eu também suportava o sono, acompanhando-a para ouvir vários tipos de música suave, e também cozinhava uma sopa calmante para ela. No passado, tudo que era relacionado a ela, eu me importava com tudo, mas agora ela se machucou assim para me salvar. Eu não tive nenhuma reação e saí com Suvantantan, até este momento. Amengial finalmente teve certeza de que eu agora não era mais a pessoa que ela conhecia. Eu não a via mais como única, nem a amava mais, depois que cheguei em casa. Meu humor começou a se acalmar lentamente, eu me deitei no sofá, bebendo o chá quente que me trouxeram. Lembrando-me da cena que acabará de acontecer, ainda estava um pouco assustada, eu estava prestes a reclamar com Suvantantan. Quando virei a cabeça, vi ela abaixada com uma caixa de remédios, meus olhos me examinaram. De cima a baixo várias vezes, e não vi nenhum ferimento, então fiquei ainda mais perplexa com a ação dela. Eu não estou ferida, por que você trouxe uma caixa de remédios? Suvantantan não me respondeu. Então ela apontou suavemente para o tornozelo dela, meu olhar a seguiu e percebi que na parte de trás do pé havia um pequeno pedaço de pele arranhado por um pedaço de vidro. Ela pegou um cotonete embebido em álcool. O tom era extraordinariamente gentil. Pode doer um pouco, este pequeno ferimento. Normalmente, eu não me importaria, então, vendo-a tão preocupada, fiquei um pouco envergonhada. Pequenos ferimentos não precisam de tratamento, não se preocupe tanto. No momento em que o álcool tocou a ferida, ainda respirei fundo. Suvantan pegou um band-aid para cobrir a ferida, me encarando sombriamente. Lembre-se de levá-lo quando tomar banho nestes 2 dias. Tenha cuidado para não deixar a água entrar na ferida. Desde criança, deixei minha casa para seguir minha tia. Depois de voltar para o país, 4 anos de universidade e 6 anos de namoro, estava sozinha em outra cidade. Esta é a primeira vez que encontro alguém que faz tanto barulho por uma pequena ferida no meu corpo. Além do choque, também quero aliviar a atmosfera e mudar para uma pequena piada. Não precisa se preocupar tanto, talvez a ferida já esteja curada quando suas coisas forem entregues. Suvanta levantou os olhos e me encarou fixamente, com uma seriedade que nunca tinha visto em seu rosto. Você se machucou hoje por causa da minha negligência, sou inescapavelmente responsável. Enquanto houver uma ferida, ela doerá. Não quero que você se sinta desconfortável depois de levar um susto tão grande. Então estou sendo um pouco prolixa, mas sempre é bom prestar mais atenção. Apenas me ouça desta vez. Yanzi, não sei se é porque seu tom é muito sincero ou por causa da autoculpa que passou em seus olhos. As cordas do meu coração foram tocadas algumas vezes, tremendo constantemente. Não ouso olhar diretamente para seus olhos. Abaixo os olhos e aceno levemente. Depois que Suvantan saiu com o kit de remédios, recebi uma ligação de Tangul, acompanhando Yanzi. Você é tão implacável? Mengial sofreu ferimentos tão graves para salvá-la. Você não vai vê-la? Também não quero ser salpicada com tanta água suja. Soltei uma risada fria. Se ela não estivesse me assediando e se recusando a me deixar ir, a lâmpada não teria caído na minha cabeça. Não importa o que aconteça, ela te empurrou para longe em um momento crítico. Você realmente não se lembra do passado? Eu aprecio sua capacidade de inverter o certo e o errado. Em um piscar de olhos, rasguei o band-aid na minha perna e menti diretamente. Eu queria vê-la. Mas também estou ferida na perna e não posso sair agora.
Houve um silêncio de mais de 10 segundos no telefone. Tanguo pigarreou e apresentou uma nova condição. Se você não puder vir, tudo bem. Mas favores sempre devem ser devolvidos. Que tal isso? Ouvi dizer que em um mês. É o banquete de lançamento do projeto Yundao. Peça ao secretário para enviar alguns convites. Isso resolve tudo. Então era esse o plano. Não pude evitar rir algumas vezes e concordei casualmente. Depois de desligar o telefone, enviei algumas mensagens para minha tia, perguntando sobre os detalhes do projeto. E então pedi a ela para enviar alguns convites amanhã. Nos dias seguintes, não importa o que eu fizesse. Suvanta me seguiu. No começo, eu a persuadi a cuidar de seus próprios negócios, mas ela repetidamente usava. Ela usou o pretexto do casamento para me impedir. Gradualmente, descobri que enquanto Suvanta estivesse por perto, não importa quais problemas eu encontrasse no trabalho, ela sempre conseguia dar conselhos oportunos. Também me acostumei com sua presença. Vivendo juntos dia e noite, os dois rapidamente se familiarizaram. Eu tenho que trabalhar até tarde da noite. Suvanta se sentava ao lado com um computador, fazendo suas próprias coisas em silêncio. Ocasionalmente, ela tinha que sair. Ela me informava na primeira vez. O local e a hora de retorno seriam informados com clareza. Quando descansávamos, ela também me acompanhava para sair em encontros. Mas eu vi muitas coisas. Novos lugares interessantes e bugigangas. 15 dias depois, no Festival da Primavera, as famílias de Su e Pei se reuniram. Prepare-se para se reunir para o Ano Novo. Mais de 10 pessoas de duas famílias sentaram-se juntas, conversando alegremente. As palavras estavam sempre em torno do casal recém-casado. A mãe de Pei estava satisfeita. Olhando para Pei Yanzi ao meu lado, senti muita emoção. Pei Yanzi, essa garota teimosa. Ela é exatamente como a tia dela. Depois que ela se formou, eu pedi a ela para voltar para Pequim, mas ela se recusou. Ela insistiu em lutar sozinha lá fora. Eu não podia fazer nada sobre isso. Van Tan, se ela não fizer nada bem, você tem que ser mais tolerante. Minha mãe reclamou de mim na frente de tantas pessoas. Eu estava um pouco chateada e estava prestes a me defender. Su Van Tan colocou a tangerina recém-descascada em minha mão e disse com um sorriso: Mãe, você está sendo muito séria. Onde Pei Yanzi é teimosa? Acho que ela é muito independente. Ela também é muito opinativa. No futuro, trabalhando com a tia, ela será capaz de assumir a responsabilidade da família Pei. Sou eu quem precisa aprender mais com ela. Não posso puxar o freio dela. Depois que ela terminou de falar, as pessoas da família Su também começaram a elogiando a mãe de Pei até que ela não conseguia fechar a boca. O tom era de um tolo. Contanto que vocês dois se deem bem, nós, como mais velhos, ficaremos felizes. Se vocês puderem ter filhos mais cedo, então ficaríamos ainda mais felizes. Alguns dos mais velhos, ao ouvirem, também começaram a brincar. Meu rosto e minhas orelhas ficaram incrivelmente vermelhos. Suvanta notou a mudança na minha expressão. Ela rapidamente inventou uma desculpa e me puxou para o jardim. Depois de ser atingida pelo vento frio do inverno, minha tez lentamente voltou ao normal. Suvanta sorriu levemente e mudou de assunto proativamente. Você também vai ao banquete de amanhã? Vá. O convite de Amengial foi enviado da minha mão. Tenho que ficar de olho nela. A propósito, veja o que ela está tramando. Ainda tem mais convites? Me dê um também. Ao ouvir isso, levantei a cabeça, cheia de surpresa, e olhei para ela. Este projeto é bom, mas você e a irmã mais velha não estão em Manjuanshuan recentemente? Em um momento tão crítico, você ainda quer vir investigar? Suvantan sabia que eu estava brincando. Ela piscou rapidamente algumas vezes para respondê-la. Claro, não estou interessada neste projeto. É só que não há nada para fazer durante o Ano Novo Chinês. Eu quero sair com você. Eu concordei e balancei a cabeça, lembrando que só restava um convite em minhas mãos. Então, eu a puxei para baixo para encontrar a tia. O banquete do projeto foi realizado no maior hotel de Jinbei. Às 19 horas, o responsável pelo projeto subiu lentamente ao palco e anunciou o início oficial do banquete. O carro da família Pei se atrasou na estrada e chegou com meia hora de atraso. Assim que a porta se abriu, Pei Ziel foi cercada por pessoas interessadas que estavam esperando na porta. Vendo tantas pessoas, eu não queria entrar nessa confusão. Puxei Suvantan para evitar a multidão e entrei pela porta. As duas pessoas não vieram para o projeto. Então, eles caminharam vagarosamente pelo corredor, saboreando comida e vinho tinto. Amengial,
em pé no segundo andar, segurando uma taça de champanhe, apoiou-se no corrimão e viu de relance eu e Suvantan sussurrando um no ouvido do outro. Ela pensou muito sobre isso neste último mês. Eu já desisti dela. Eu sou da família P e tenho Suvantan. Nenhuma das famílias. Ela pode se dar ao luxo de ofender. Então, ela sempre se convenceu a deixar o passado para trás e encarar a realidade. Mas depois de tanta construção psicológica, vê-las aparecer na frente dela e agindo de forma tão íntima. Ela ainda se sentia um pouco indignada e seu rosto escureceu instantaneamente. Song Jingnian, que estava ao lado. Depois que seus olhos me viram, seus olhos também brilharam e ele puxou Xias e veio para descer as escadas. Doces saudáveis também puxaram Homem Jiao para segui-los. As 4 pessoas caminharam pela multidão até minha frente. Apenas Xias e Wei conhecia Suvantan, então ela se adiantou para cumprimentá-la. Terceira senhorita. Faz tempo que não nos vemos. Ouvi dizer que você se casou recentemente. Parabéns pelo seu casamento. Embora Suvantan não gostasse deles, ela ainda manteve a elegância e a cortesia nesta ocasião, acenando ligeiramente com a cabeça. Obrigado. Esses dois foram deixados de lado e a cena esfriou novamente. Xias e Wei não ousou falar mais. Então ela deu um sinal para Song Jingnian. Ela rapidamente se aproximou e acenou para mim. Irmão Yanzi. Você se lembra de mim? Nós nos encontramos há 2 meses. Diante de sua atitude entusiasta, eu dei um sorriso superficial. Senhor Song, faz tempo que não nos vemos. Ao ouvir a voz dela, Amen Jiao finalmente levantou a cabeça e viu meus olhos frios. Ela forçou um sorriso. Yanzi, faz tempo que não nos vemos. Ouvi dizer que você se machucou naquele dia. Você está bem agora? Graças a você. A recuperação está indo bem. O tom alto da minha voz fez o coração de Amen Jiao tremer por um momento. Um olhar de culpa apareceu em seu rosto. Ela não pôde deixar de querer explicar, mas antes que as palavras pudessem sair, Suvantan interrompeu. Yanzi e eu acompanhamos nossa tia para participar do banquete. Eu não esperava encontrar Zivei aqui. Durante o ano novo, vocês voaram para Jinbei de tão longe. Há algo acontecendo? Ao ouvir isso, a tia Tang rapidamente tocou a mão de Xia Zivei, indicando que ela aproveitasse a oportunidade. Nós e outras famílias também estamos interessados no projeto Yundao e queríamos dar uma olhada. Ouvi dizer que a tia de Yanzi é a pessoa responsável por este projeto. Eu não sei, Vantan. Você pode nos ajudar a apresentá-la por causa do nosso relacionamento anterior? Suvantan não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para mim, como se estivesse pedindo minha opinião. Depois de uma troca de olhares entre os dois, eu falei lentamente. Vantan e eu gostaríamos de ajudar, mas vocês também podem ver. Minha tia está tão ocupada que não consegue se livrar, temo que não seja conveniente. Os 3 se entreolharam. E eles entenderam que isso era uma recusa. Eles não queriam ofender ninguém. Depois de algumas palavras de cortesia, eles se despediram. Apenas Amen Jiao ficou parada, olhando para mim fixamente. Pei Yanzi, eu não quero prestar atenção nela. Eu puxei Suvantan e fui embora. Há alguma coisa que você quer dizer? Amen Jiao finalmente percebeu. Percebendo que seu comportamento era inadequado, ela se apressou em pedir desculpas. Sinto muito. Eu bebi demais e estou um pouco confusa, não consigo encontrar o caminho. Ouvindo essa desculpa esfarrapada, Amen Jiao riu levemente algumas vezes, mas seu tom era extremamente frio. Estar confuso por um tempo está tudo bem, mas não fique confuso o tempo todo. Yanzi se preocupa com velhas amizades. Eu e a família não temos contato algum, então não há como falar de velhas amizades. O significado de ameaça em suas palavras fez o coração de Amen Jiao cair direto no fundo do poço. Ela sabia que, com a capacidade da família Su, se Suvantan dissesse algumas palavras casualmente, a família poderia desaparecer de Xangai todos os dias. Amen Jiao não ousou usar sua família como uma aposta para competir com ela, então ela só pôde cerrar os dentes e engolir essa raiva. Virando-se para voltar ao salão, antes mesmo de entrar, ela ouviu o barulho vindo de dentro. A voz de Tang Gogo estava misturada, excepcionalmente clara. Presidente Pei. Seu sobrinho também tem alguma amizade conosco. Você não olha para o rosto do monge, mas olha para o rosto do Buda. Beba este copo de vinho que estamos brindando. Não está tudo bem? Embora ela não soubesse o que havia acontecido lá dentro, mas ao ouvir essa frase, ela percebeu que algo ruim havia acontecido, e rapidamente invadiu. Assim que atravessou a multidão e chegou ao salão central. Antes que ela pudesse dizer, Presidente Pei, me desculpe,
Ela viu Peianzi pegar o telefone e chamar a segurança. Por um momento, todo o local ficou em silêncio, e os outros convidados olharam para os 4 rostos pálidos com uma expressão de alegria mal disfarçada. Pei Ziel, que havia sido ofendida, estava com uma expressão fria. Sem deixar nenhuma consideração, ela anunciou em voz alta na frente de todos: hoje é o banquete de lançamento do projeto Yundao. Não é um atalho de porta dos fundos. Já que todos receberam um convite, por favor, ouçam atentamente a conferência de imprensa que está prestes a começar. Não aprendam com esses poucos a tomar caminhos tortuosos. Em seguida, veio a voz do apresentador. Parece que a conferência do projeto está prestes a começar, as pessoas que estavam causando problemas foram expulsas, e eu também não quero ficar aqui. Então eu o puxei e disse que queria ir para casa. Suvantan sempre me obedecia em tudo. Depois que Pei Ziel enviou uma mensagem, ele dirigiu o carro e foi embora. O casal ficou morando na velha casa nos últimos dias, e os empregados da casa também voltaram para o feriado. A casa estava vazia, e os dois se aconchegaram no sofá para assistir a um filme. Perto da meia-noite. De repente, eu quis comer bolinhos de arroz. Era feriado e tarde da noite, e os pedidos de entrega das lojas próximas foram interrompidos. Ele olhou para as palavras "não pode ser entregue" em seu telefone e suspirou profundamente, olhando para sua expressão triste. Suvutan sorriu gentilmente, levantou-se e foi para a cozinha, tirando um saco de farinha de arroz glutinoso do armário. Vendo seu movimento, aproximei-me curiosamente, com os olhos cheios de surpresa. Você também sabe fazer tanjiwa? Suvutan viu-me mexendo com a farinha de arroz glutinoso e soube que eu também queria experimentar. Então tirou 2 aventais e colocou um para mim. Não sei. Procure um tutorial e aprenda. Deve ser simples, certo? Acho que o que ele disse faz muito sentido. Ian ocupou-se em abrir o celular e os dois, seguindo o tutorial, levaram mais de 1 hora para amassar à força um tanjiwan, um grande e um pequeno. Tanjiwan com formas diferentes. Depois que a água ferveu, quero colocar o tanjiwan. Suvutan estava me ajudando a escaldar e rapidamente pegou o prato, pedindo para eu pegar 2 tigelas. Não havia materiais de vinho em casa, então ele colocou um pouco de açúcar mascavo para temperar. Quando as 2 tigelas de tanjiwan foram servidas, já tinha passado da meia-noite. Usei uma colher para pegar o maior tanjiwan na tigela. Mostrei-o na frente dele. O maior está comigo. Parece que vou ter boa sorte este ano. Suvuta olhou para mim com um sorriso no rosto. Dei uma mordida e a expressão de orgulho no meu rosto congelou por alguns segundos. Então voltou ao normal. Vendo a mudança na minha expressão, Suvuta perguntou sorrindo: não está gostoso? Meus olhos giraram algumas vezes, balançando a cabeça freneticamente. Então estendi a colher na frente dele, instigando: é muito gostoso. Você quer experimentar? Suvuta apenas olhou e soube que este tanjiwan do tamanho de uma ameixa que eu amassei não estava cozido. Mas ele não hesitou nem por um segundo, abaixou a cabeça e comeu a metade restante do tanjiwan. Vendo que ele foi enganado, o sorriso secreto no canto da minha boca estava quase reprimido. Rapidamente levantei a mão para cobrir meu rosto. Está gostoso, né? Meu tom estava cheio de alegria maliciosa, mas o rosto de Suvuta mostrou uma expressão de surpresa e levantou o polegar. Delicioso, doce, glutinoso, muito do meu agrado. Ao dizer isso, seus olhos brilharam, me fazendo não acreditar que o que ele disse era verdade, mas ele ainda acreditava no seu paladar. Larguei a colher diretamente, levantei o queixo dele com uma das mãos e abri sua boca. Suvuta engoliu diretamente o que estava na boca. Depois que tentei de tudo para abrir sua boca, não vi nada. Uma expressão de decepção apareceu de repente no meu rosto. Obviamente está cru. Você está me enganando, certo? Os dois estavam brigando e rolando do sofá. Suvuta deveria soltá-lo. Mas quando se trata de agir, não quero levantar a mão com o passar do tempo. A respiração de ambos está ficando cada vez mais rápida, a temperatura da pele intimamente ligada também está aumentando rapidamente. Suvantan consegue ver seu próprio reflexo nas minhas pupilas. Ele não pôde deixar de levantar a mão, querendo tocar meus longos cílios, e então parou e fechou os olhos. Às vezes, não se manifestar também é uma atitude. Eu entendo profundamente essa razão. Inclinei-me e me aproximei suavemente do ouvido dele. Posso? Ouvindo minha pergunta suave, Suvantan sentiu que seu batimento cardíaco estava prestes a parar. Ele sabe o que quero dizer, seu corpo está pegando fogo, ele acena levemente com a cabeça. No segundo seguinte, o mundo gira, ele está nos meus braços.
Entre os lábios e os dentes, a respiração de ambos finalmente se funde, e esta noite ainda é muito longa.